Tudo bem que a gente tem que separar o que é um problema psicológico de fato e o que é essa energia que a gente acaba sendo drenado. E esse cansaço excessivo, essa falta de vontade e também essa mudança súbita de ideias que você tem. Às vezes, ou aquelas ideias que brotam na sua cabeça, fala, mas eu nunca pensei em um negócio desse, por que eu estou pensando dessa maneira agora? Parece que está indo contra o seu íntimo, né? Contra aquilo que você acredita de fato. Essas ideias parece que foram introjetadas na sua mente. Essas ideias de fato não são suas. Você está sofrendo um ataque espiritual, com certeza. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera. Isso mesmo, um programa de entrevista que já tem 15 anos de existência. Mais de 1.000 convidados já passaram por aqui. E enquanto eu estou aqui gravando, o Iago Mihael está dançando para lá e para cá. Parece que ele participou de uma cerimônia lá em Minas, no alto da montanha, e está dançando até hoje aqui nos estúdios do Consciência Próspera. Tema de hoje, como se proteger dos ataques espirituais, com o Tiago Baruch. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, Samuel, agradeço o convite e acho que falar a respeito, né, da defesa energética e limpeza diria que é um espectro muito amplo, né? Então, hoje, né, eu trabalho com a radiestesia, com a cabala, com a Umbanda, juntei um mix, né, quase uma receita de bolo aí para pegar, então, juntando então cada peça para poder exatamente chegar naquele objetivo que é a defesa energética como um todo. Lógico que não adianta eu fazer tudo isso, as pessoas que me procuram, né, para atendimento, eu falo, vai depender também do seu estado de humor, aí entra uma série de curiosidades aí que eu passo para as pessoas, mas isso vai influenciar a alimentação também, então eu falo da alimentação, eu falo da bebida alcoólica, né, tudo isso pode chamar então uma carga energética para a pessoa vibrar mais baixo. E o umbral é um campo, uma energia, o umbral existe de conexão também ligada às emoções que você acabou de citar? Ele existe, não existe? Como é que é percebido para quem estuda a Kabbalah e para quem tem esses estudos espirituais? Olha, o umbral, ele existe sim, né, isso acho que ainda dá para notar aqui no dia a dia, né, as pessoas que vibram numa frequência mais baixa, cometem alguns absurdos aí na sua vida cotidiana, e de fato é uma questão de vibração, de frequência, então você pode estar aqui e estar no umbral ao mesmo tempo, você está conectado com aquela energia mais baixa, mais densa, ela está perto da crosta terrestre. Alguns espiritualistas hoje falam, né, que talvez o umbral está sendo esvaziado. Acredito nisso também. Nós estamos, né, passando então essa mudança de era da era de peixes para a era de aquário. Então traz esse aumento, né, até da ressonância Schumann, quer dizer, já entram vários parâmetros energéticos para a gente poder trabalhar. Então a gente está aumentando a ressonância da Terra, então a vibração da Terra está sendo alterada, mas o umbral ele continua existindo porque a gente ainda não passou por essa limpeza total. E nós que escolhemos, na verdade, encarnar nesse momento, é que a gente aceitou esse desafio para trabalhar, então, as condições para ter essa mudança para a nova era. Na maioria das vezes, quando se fala de umbral, vem também uma carga mais cristã católica ligada com uma batalha espiritual, uma batalha então, com o bem contra o mal. E nessa perspectiva, como é que você entende essas existências de conflitos e batalhas nos bastidores do invisível? Olha, existe realmente essa batalha do bem contra o mal e as energias, né, tanto suas, né, pessoais, né, que você, na verdade, você está lutando contra você mesmo no dia a dia. Então, é o que eu faço. Você acordou, você está bem, você está andando pela calçada, está indo para o trabalho, aí você deu aquele baita chute com o dedão que está com a encravada, aí sem querer fala aquele palavrão, já fica, né, foge do controle emocional, então você já está lá com o céu e o inferno dentro de você. Aí já depende de você também se equilibrar. E nos bastidores, como você perguntou, Samuel, existe sim essa questão energética, porque vai ter do lado espiritual tanto aqueles que vibram mais alto e aqueles que vibram mais baixo. Não posso falar que são demônios ou são anjos, né? Não coloco dessa maneira, que seria também muito simplista, né? Até como a igreja coloca, né? Até de uma forma folclórica, vamos dizer dessa maneira, então, os anjos, né, e tem os demônios no inferno, não vejo assim, porque aqui encarnado a gente tem também aquela pessoa que ajuda, né, no terceiro setor, faz esse trabalho voluntário, e aquela pessoa às vezes é egoísta, não está nem aí para ninguém. Então essas energias, elas sempre se atraem por semelhança, né, que nas nossas amizades, quando a gente começa, então, da infância até a adolescência,
já começa a andar com o amiguinho que às vezes que influencia a gente de uma maneira um pouco errada, a gente vai gostando do errado, ou senão aquele que influencia de uma maneira bonita, certo em fazer e praticar o bem no dia a dia. Então essa influência acontece de fato, e quando você não está vendo essas forças chegarem até você, nossos 7 corpos energéticos, então, que nós temos, elas se aproximam, elas grudam, então, nesse parasita energético, esse miasma, né, e esse vampiro, que está desencarnado, ele vai vir se aproveitar da sua energia, porque você começou a vibrar mais baixo, aí você vai estar lutando do lado errado, caso a sua mentalidade, então, ainda não esteja equilibrada, né, para entender o que está se passando energeticamente. Já que a gente está falando sobre esse processo de ataques energéticos ou ataques espirituais, quais seriam, então, os principais sintomas que a pessoa pode estar sentindo, percebendo, e que provavelmente está passando por um tipo de ataque espiritual? Olha, acho que os principais seriam o cansaço excessivo, né? A pessoa fala, durmo 8 horas, durmo bem, como direitinho, tomo minhas vitaminas, a pessoa continua cansada, né? E sem motivação para fazer nada na vida também. Às vezes a pessoa vai ver, acho que está com depressão, né? Hoje é muito comum falar, estou com depressão. Às vezes vai procurar ter um especialista, né? Ou já procurou, já viu que não é nada disso, porque até os níveis químicos, né, estão normais quando se realiza um exame, a pessoa vai percebendo que parece estar sendo puxada para baixo. Então, exatamente esse sintoma, acho que é um dos principais hoje, né, quando a gente fala também dos problemas psicológicos, né, tudo bem que a gente tem que separar o que é um problema psicológico de fato, e o que é essa energia que a gente acaba sendo drenado. E esse cansaço excessivo, essa falta de vontade, e também essa mudança súbita de ideias que você tem, às vezes, ou aquelas ideias que brotam na sua cabeça, fala, mas eu nunca pensei em um negócio desse, por que eu estou pensando dessa maneira agora? Parece que está indo contra o seu íntimo, né, contra aquilo que você acredita de fato. Essas ideias parece que foram introjetadas na sua mente, essas ideias de fato não são suas, você está sofrendo um ataque espiritual, com certeza. Por que esses serizinhos vêm atacar a gente? Por que não deixa a gente em paz? Gostaria que fosse assim também, né, porque o meu dia a dia realmente é de ataques energéticos e espirituais, mas normalmente porque eles têm que se alimentar energeticamente, né? Quando eu falo por quê? Porque eles vão ficando densos, né? Quando são seres de baixa vibração, que não querem enxergar às vezes uma evolução espiritual, eles estão presos a ideias também às vezes terrenas, então eles querem continuar o quê? Praticando tudo que praticavam às vezes quando ainda estavam encarnados, né? Então seja na questão do sexo, seja na questão da bebida, então eles vão chegar perto daquela pessoa que tem o vício para se alimentar, e essa pessoa ela vai liberando aquele ectoplasma, né? Ela está vibrando mais baixo, e ela já está na similaridade energética daquele ser também que está vampirizando ela. Então não tem como ela escapar muito, porque ela está vibrando daquele jeito. O pessoal hoje brinca muito, começa sextou, antes era só sextou e sábado, agora já é quartou, quintou, o pessoal vai se empolgando, vai pro barzinho, aí fica bebendo a semana inteira, usa também, né, psicotrópicos, infelizmente, acaba baixando sua vibração, e esses seres, eles se aproveitam de você quando você está nesse momento, e lógico, entrando tristeza, né, e outras condições emocionais também que favorecem esse ataque energético, você vai estar completamente propício a seu alvo, então, desses seres que querem se alimentar da sua energia. Mas e aquelas pessoas que moram à beira-mar, aquelas ondas que vão e vêm, ou em meio à natureza, no alto da montanha, ou no campo florido, elas também podem sofrer ataques espirituais? Olha, elas também podem sofrer ataques espirituais. Tudo bem que fica um pouco mais difícil, né? Quando você já levanta de manhã, olha aquela vista bonita, né? Seja o mar, seja estar no campo, aquela tranquilidade. Você vê a natureza, né, se movimentar, né? Os animais. Então você vê tudo acontecendo de forma tão perfeita, o seu íntimo ele já vai sendo transformado. Isso, né, eu falo para todo mundo. Como eu moro também hoje no litoral, meu íntimo é transformado diariamente, só de olhar o mar. Já é uma experiência fantástica, mas tem aquelas pessoas que não conseguem se conectar com a natureza também. Então, não se conectando com a natureza, só pensando naqueles problemas do dia a dia, não conseguem desligar dos problemas, principalmente hoje, né, ligado a relacionamento e o problema financeiro, é os dois que eu mais escuto quando atendo hoje. Então a pessoa está ligada só ao problema, aquela âncora que ela tem amarrada no pé é o problema, então ela começa o quê? Só entrar em contato, né, com essa desordem, né, com esse embate interno emocional, e ela baixa a vibração dela, você baixou a sua frequência. Aí aqueles nossos amigos que estavam distantes, mesmo nesse local tão especial que você está no campo ou na praia, eles acabam chegando perto e acabam fazendo uso da sua energia, você vai se sentir mais cansado ainda por cima.
Tem algumas pessoas que relatam também, e aí eu vou entrar também com uma pergunta relacionada a isso, que relatam que tem muitos pesadelos frequentes. Também pode ser um dos sinais que está sofrendo algum tipo de ataque ou assédio, alguma coisa nesse sentido? Os pesadelos, ele é um sintoma que eu até gosto de falar, porque ele é um sintoma que ele está vindo mais de longe, né? Por quê? Porque nos nossos corpos, então, a gente tem o corpo físico, né? Então, tem o duplo etéreo, né? Seria a alma, então, já respondendo, aí começa a ter, então, o mental inferior, o mental superior. Então, esse ataque energético, né, por meio de um pesadelo, aquele espírito, ele não consegue, então, penetrar ainda na sua energia, porque sua energia está boa, você está vibrando, né, positivamente, então sua aura está expandida normalmente, você é uma pessoa feliz, alegre, né, faz bem as coisas do dia a dia, então você encara os problemas com naturalidade. Então, os corpos que estão mais para fora dos seus corpos energéticos, aí que é aquele espírito, né, aquela entidade que está vibrando num degrau negativo, ela vai começar a tentar, por meio de um pesadelo, então, deixar a sua estrutura emocional desequilibrada. Então, tenta te desequilibrar, então, toda noite, você vai tendo aquele mesmo pesadelo recorrente, normalmente isso que é contado também, né? Então, aquela recorrência, sempre é o mesmo pesadelo, e a pessoa ela vai se enganando, e podem ver sempre os horários, né? A gente brinca das 3:30 da manhã, mas realmente é um horário de portal, né? 3:30 da manhã, não é o portal do inferno, o pessoal acha que, né, vai vir algum demônio buscar, muito pelo contrário, não virá. E até você pode fazer uma oração para São Miguel, tá? Horário de São Miguel também, para quem não sabe. Se você acredita nessa batalha, né, que o inferno está te provocando às 3:30, não. Pense em São Miguel Arcanjo, que na verdade essa entidade aí maior, ela vai conseguir te amparar e você pode pedir o que quiser, tá? Deu 3:30, acordou, faça uma oração para São Miguel e pede aquilo que você está querendo, agradeça também, que aí faz muito mais sentido, até numa questão neurolinguística, você trabalhar essa linearidade do tempo que na verdade nós não temos, né, no mundo espiritual, mas você já trabalha conquistando agora aquilo que você planeja ter. Uhum. E como é que você começou a adentrar nesses caminhos mais de estudos e de práticas espirituais? Foi algum tipo de perrengue, um ataque, ou alguém te levou? Como é que foi esse seu despertar mais para essas ideias um pouco mais energéticas e espirituais? Olha, isso começou, na verdade, em tenra idade, já desde a infância, né? Então, na infância eu já tinha uma questão em casa, minha mãe tinha alguns desequilíbrios energéticos, né? Ela passou por alguns locais até, né, para fazer terapia, né? Instituto Mensana, né? Ela chegou a passar, a fazer terapia no Instituto Mensana, e ela tinha umas questões de alguns poderes, vamos dizer dessa maneira aí. Então, a telecinese, né, ela já tinha alguns poderes, né, psíquicos que ela manifestava, né, ela conseguia apagar luzes, né, ligar a televisão, tudo com a mente, né, e a mente em desordem, né, isso que eu falo, ela estava com a mente em desordem no caso, ela fazia tudo isso, às vezes batia a porta de armários dentro de casa, e sempre era uma atmosfera meio ruim, porque ela estava também, além de tudo isso, obsediada, né, e ninguém da família tinha as ferramentas corretas, né, vamos dizer assim, para poder ajudá-la, e nós levávamos na igreja, né, o padre sempre benzia, né, até na época era um padre lá da igreja de São Judas, né, aqui em São Paulo, né, que era conhecido como padre exorcista, padre Gregório Westrab, então ele era o padre exorcista aqui de São Paulo, e ele que normalmente ele dava, né, o tapa energético na mãe, vamos dizer dessa maneira, para expulsar, então, aquelas entidades aí do baixo astral que tentavam se conectar com ela. Então começou aí a minha experiência e lógico, né, vieram também os ataques, né, dos magos negros, né, logo na infância não foi uma coisa muito tranquila, foram experiências ruins, né, eu enxergava a abertura de portais em casa, eles vindo com aquelas vestes, né, sempre de cor escura, né, e sempre me provocando energeticamente. E aí veio muito medo também, né? Não só a curiosidade, na verdade, por esse mundo espiritual, mas o medo, e eu comecei a ter precognições também, logo na infância. Então, todos os parentes que iam morrer, eu já sabia um pouco antes a data do falecimento. Então, eu já sabia, ficava chateado, eu era criança, né, afinal de contas. Aí o vovó que ia morrer, eu já sabia antes, já chorava antes, na verdade, estava desesperado, não entendia o que era isso. Aí foi se passando, né, todo mundo foi morrendo, eu já sabia antes, a pessoa ficava doente, eu já sabia que a pessoa ia ficar doente, então aquilo foi me confundindo, e já na adolescência fui buscando, então, não só locais, né, tanto centros espíritas, né, a própria igreja, também templos budistas, mas a leitura também espiritualista para tentar me confortar, e eu consegui, né, também com os livros, né, seja do Trigueirinho, né, seja do Wagner Borges,
Então, até o padre Quevedo também com a parapsicologia me ajudou bastante a entender alguns fenômenos que eu presenciei, e aí veio toda essa curiosidade e eu não consegui mais sair do mundo esotérico. Uhum. Esses espíritos que interagem, eles sabem quando estamos pensando neles? Na verdade, eles sabem, sim, né? Se você reforçar o seu pensamento, né, nesses espíritos, você já abre um canal de conexão com eles, né? Se você souber exatamente aquele espírito específico que você se concentrar, você já está se conectando com ele, e caso seja um espírito de baixa frequência, eu peço que você nem faça esse tipo de pensamento, né? Esqueça, né? Procure levantar a vibração, né, do seu pensar, aí faça uma oração e não se conecte a eles, porque caso conectado uma vez, dependendo, né, da esfera negativa que você estiver se conectando, depois é bem complicado você ter essa ruptura energética e você conseguir ter um padrão bem equilibrado depois. Uhum. Eu lembro sempre desses casos da John Fortune, né, com os elementares, né, artificiais criados e vai criando. Mas eu quero falar de um outro assunto que a gente até citou na abertura do programa, que é os Exus. E qual é a ação dos Exus nesses bastidores? Os Exus, eles promovem um trabalho fantástico, né? Eles são os xerifes do astral, né? Eu falo dessa maneira, né? E eu gosto de desmistificar sempre, né? Umbanda, quando eu falo, eu tenho muita paixão pela Umbanda, pela Cabala, pela radiestesia, Umbanda também específico, estudei bastante Umbanda. Eles são os xerifes do astral, eu comparo eles, assim, quando a gente comenta, por exemplo, os arcanjos da Igreja Católica, é a mesma coisa, são espíritos, né, de alta energia que promovem o equilíbrio e eles trabalham no raio da justiça e da lei maior, lá na esfera espiritual. Então é isso que eles trabalham, sempre fazendo o bem. Algumas pessoas confundem, mas eu ponho uma oferenda, né, por Exu. A gente tem que às vezes também tirar o que é Exu, o que é um quiumba qualificado. Na Umbanda, né, quando a gente começa os estudos da cosmogonia de Umbanda para compreender melhor, então esse quiumba qualificado, ele na verdade quer pertencer a uma falange de Exus, né, entrar nesse raio energético. Essa falange, ela pertence a um raio de um orixá. E os quiumbas qualificados, eles ficam, na verdade, 21 anos, né, trabalhando nessa falange, aí eles fazem uma prova lá no astral, para poder, então, ingressar, aí eles, eles deixam de ter o nome encarnado que tinham aqui, né, o último nome encarnado, eles têm somente o nome daquele raio, por exemplo, Exu Caveira, então ele vai chamar Exu Caveira e vai fazer parte da falange dos Exus Caveiras. Uhum. Nessa perspectiva, né, de quiumba, de Exus, e pegando também o fato da sua experiência de vida como criança, Exus, eles podem ser confundidos com entidades malignas, e por que eu estou perguntando isso? Por conta da sua experiência, e também por conta de que os Exus, normalmente, eles são associados em alguns ambientes. Aí você vê associado com cemitérios, falou sobre caveira, tem isso também, encruzilhadas, né? Então, como é que pode diferenciar aí de entidades malignas e Exus como xerifes, né? O pessoal normalmente confunde muito, ótima pergunta, sabe, porque acabam confundindo, na verdade, principalmente, acho que mais na visão neopentecostal, acabam confundindo o Exu com demônios, né, e muito pelo contrário, né, os Exus não são demônios, eles são confundidos como tal, talvez pela força que eles apresentam, né, às vezes são até rudes, né, porque eles estão promovendo apenas a lei maior, isso que eles estão promovendo, então eles não querem que nada saia daquele esquadro de praticar o certo. É como se fosse um diretor de escola. A criança foi lá, aprontou, o diretor o quê? Ele vai falar uma, duas vezes, na terceira talvez ele vai gritar, né? Nunca vai bater, mas ele vai ser um pouquinho mais rude para ver se aquela criança se endireita naquele caminho. E a mesma coisa conosco. Então esses Exus, eles vão fazer esse mesmo trabalho aí de correção energética e no sentido deles trabalharem, né? Em encruzilhadas, né? Então os cruzamentos energéticos, né? São as ruas, na verdade, quando a gente fala das encruzilhadas, eles trabalham porque eles ficam lá fiscalizando se alguma alma, então, perdida, na verdade, são, às vezes, eguns, né, que estão perdidos para lá, para cá, às vezes se alimentando também de restos energéticos, e eles estão exatamente o quê? Policiando, às vezes são até os próprios quiumbas qualificados, né, que já estão prestando esse serviço energético para as falanges espirituais dos Exus, eles já estão controlando, então, essas encruzilhadas, né, encruzilhadas menores, às vezes, né, tem rua em tudo que é lugar do país, lógico, né, então essas ruas, elas também são o quê? Duplicadas no astral. E quando a gente fala em cemitérios, normalmente, né, o Exu também, ele é incorporado nos cemitérios também como um espírito de proteção. De que maneira, né? Também vão entrar eguns dentro dos cemitérios, aí já entra
acho que uma coisa de muitos espiritualistas já falaram isso, eu vou falar novamente. Os Exus, eles vão promover o quê? Uma limpeza. Então, aquela pessoa acabou de falecer, a gente faz o velório, tá lá aquele corpo, né? E ela tem aquele ectoplasma ainda residual naquele corpo. Aqueles eguns que estão lá procurando, na verdade, uma energia mais densa para eles poderem manter a sua mobilidade energética, né? Não querendo buscar evolução, eles vão se alimentar do ectoplasma daquela pessoa que está lá, na verdade, né? Que é só a carcaça daquela pessoa. E ficou lá o residual do duplo etéreo, fica o ectoplasma. E aquele egum, ele vai se alimentar disso. E os Exus, eles vêm o quê? Justamente para tirar, daí guardar então o corpo dessas pessoas que estão sendo veladas para aquele egum não se alimentar e não ter aquela energia para ficar promovendo tudo que é contrário à evolução, tudo que é contrário à lei maior. Então esse trabalho, na verdade, de limpeza energética que é feito em cemitérios é feito em maior parte pela Umbanda. Então a Umbanda, ela faz isso. A gente fala Umbanda, lógico, não estou falando só a religião, né? Mas falando dos orixás, né? Também todas as religiões de matriz afro, da mesma maneira, a gente está falando dos orixás num espectro mais amplo. Quando a gente fala até das 7 cores, nós estamos falando dos orixás da mesma maneira também. Então, são as 7 energias sendo promovidas, né, por meio desses trabalhadores do astral. Uhum. Eu vou ficar nesse campo do Exu, que eu acho que tem algumas coisas bem interessantes que a gente pode desmistificar em relação a isso, né? Existe alguma prática, algum ritual que pode ser feito para o Exu em que lhe ajude numa atuação mais positiva e energética da pessoa? Eu acredito que, principalmente dentro de templo de Umbanda, né, acho que é importante dizer isso, né, não vai você em casa querer fazer uma oferenda para Exu, eu acho que não vai dar certo. Por quê? Porque você não sabe se mesmo que você tenha uma comunicação com os espíritos, você não sabe se aquele espírito de fato é um Exu. Então você pode estar caindo também numa cilada. Então é sempre melhor procurar um templo de Umbanda que você conheça, para você trazer lá a sua oferenda, você está trabalhando, então, com esse Exu, você também terá o seu Exu dentro dos trabalhadores, né, das falanges que você vai abrigar em você, você que é filho de fé, um bandista, então você vai ter esse Exu trabalhando, né, na sua energia também, para a sua evolução, dentro, né, daqueles protocolos, né, que você tem que seguir a lei maior. Então você vai ter preceitos, né, você vai ter que seguir sempre protocolos bem firmes, no sentido até de uma dieta física e também no sentido que das suas atitudes no dia a dia. E aí vai entrar as iniciações, né, você fazer a oferenda, você vai fazer também pontos riscados, né, da Umbanda, então você pode riscar o chão, são vários movimentos energéticos e mágicos que você pode utilizar. Dá para fazer em casa isso? Dá. Se você já foi iniciado, se você já foi, de fato, né, frequentar um templo de Umbanda, você já está um bom tempo, já, se você pelo menos é um pai pequeno, vamos dizer dessa maneira, para quem conhece a Umbanda, aí você pode fazer isso dentro de casa, com seu espaço mágico fechado. Se entrar alguém que você não conhece, você vai achar que é um espírito de luz, e aquele espírito de luz, às vezes, não é bem isso que está se mostrando, né? Às vezes um espírito de baixa vibração se mostrou um espírito de luz, você está pondo a oferenda lá, e na verdade não é o Exu, é um outro espírito, pode até ser um mago negro, na verdade, se aproveitando da sua energia. Então sempre faça dentro do templo de Umbanda qualquer oferenda ou energização que você praticar para os Exus. Uhum. Calunga e Zé Pilintra são Exus? Também eles entram, né, são falanges que são Exus e não são Exus, né. Até eu gosto de falar, que nem a gente fala do Lorde da Morte, né, um Exu famoso, né, que é o Zé Pilintra, dentro do quê? Do raio de Omulu. Então, Omulu é um orixá, então o Zé Pilintra ele trabalha dentro, né, desse raio energético. É quando fala Lorde da Morte, então o nome que se dá para esse Exu, então, que era o Zé Pilintra anteriormente, e ele virou um Exu. Então ele trabalhava numa falange espiritual que era de Zé Pilintras, e aí ele passou para uma falange de Exus, né, que agora está trabalhando para esse orixá, que é o Omulu, que é o Omulu que promove, né, normalmente as limpezas, né, das energias mais pesadas, mais densas, e aí a gente tem essa diferenciação. E Calunga da mesma maneira, né? Então Calunga também tem a falange de Calunga e também tem a transformação. Lógico, aí não vai ser num orixá só, pode ser mais de um orixá, e aí esse Exu ele vai estar manifestado em diferentes raios energéticos. Lembrando que todos os raios da Umbanda, a gente tem os 7 e tem os orixás também opostos, né? Quando a gente fala de Oxalá, tem Logunã, né? Então, cada um está vibrando num polo, e esses Exus eles vão trabalhar em todos os raios energéticos, e vão ter falanges aí espirituais em todos os raios de trabalho dessa energia, então, da lei maior.
Maravilha. Agora vai entrar aqui para falar com vocês, ele que já teve, inclusive, um apelido de Calunga, mas ele também já teve apelido, eu ouvi, Ed Murphy, já teve muitos apelidos aqui. Eu acho que ele vive uma diversidade de reencarnações e diversas falanges e orixás diferentes. A gente vai voltar com o assunto dos orixás. Mas agora o assunto é recados, Iago Israel. Recados e acho que virando um dançarino também, né? Ué. No comecinho da Isabel falou. Sim, então vamos lá para os nossos recadinhos. Vou ser bem breve hoje. Clube Consciência. Então, se você está chegando por aqui agora, não conhece o Clube Consciência, é o grupo no WhatsApp que a gente tem para entrar em contato com vocês, tá? Então, desde a gente colocar a agenda da semana, quais entrevistas estão indo para o ar no momento, playlist dos cortes, sorteios, atividades. É uma forma da gente estar mais próximo, tá? Então, só que por ser um grupo no WhatsApp, a gente decidiu colocar ele um grupo fechado. Então, as interações são apenas com os administradores, tá? Então é só a gente mandando os links, tem bom dia, boa tarde. Quer dizer, tem bom dia, boa tarde quando a gente manda alguma coisa, mas a ideia é realmente só o conteúdo ali que está sendo entregue para vocês, tá bom? Esse é o primeiro recado. Segundo recado, terapias bioxamânicas. Sempre estou vindo aqui para falar para vocês sobre o curso livre de terapias bioxamânicas, que, bom, é o arraso, é o nosso xodó, é tudo isso, né? É um curso presencial que acontece aqui em São Paulo, é uma jornada de 9 meses, que a proposta é a ativação dos potenciais essenciais da consciência humana por meio das vivências xamânicas, né? Então, vivências, assim, que vêm aí pela humanidade séculos e séculos e séculos, e são funcionais, e são maravilhosas, e, assim, é um curso teórico e também um curso prático, tá? Então, essas vivências que a gente estuda para essa ativação desses potenciais, a gente realmente vai viver elas, a gente não vai só estudar elas teoricamente. Então, o curso ele é bem bacana, esses 9 meses eles são bem intensos. Os encontros são feitos uma vez por mês, tá? Num sábado e num domingo. Se você quer ter mais informações sobre o que tem nesses módulos, o que se estuda os animais de poder, se estuda totem, se estuda proteção das casas, a gente vai falar mais um pouco ainda sobre proteções, entre em contato com esse número aqui, que a gente coloca lá as informações do que tem em todos os módulos, tá bom? Esses são os recadinhos que a gente tinha para dar e bora para nossa entrevista. Maravilha. Me diz uma coisa, Thiago, como é que a gente consegue perceber esse universo das energias? Quais as primeiras práticas ou quais as primeiras conexões que a gente pode ir treinando para poder perceber, principalmente para pessoas que estão aí não sentem quase nada, né? Ou são mais casca grossa? O que você pode dar de dica para as pessoas? Olha, acredito que para começar a meditação, né? Acho que se aquietar, né? Você conseguir parar um pouco, isso que quase ninguém faz, né? Então, parar meia hora em casa, ficar em silêncio, fazer esse voto de silêncio consigo mesmo, meditar, deixar tudo, né? Sem barulho, tirar a televisão, tirar a rádio, né? Põe o cachorro se estiver num outro quarto, né? No outro espaço, tenta meditar. Quando você começar a se escutar, talvez você vai começar a perceber algumas frequências, né? O pessoal começa a escutar algumas frequências, então a audiovidência ela começa a acontecer. Aí você começa a escutar barulhinhos, né? Parece que você está mexendo até numa caixa de som. Você começa a perceber padrões energéticos. Você fala, nossa, que coisa curiosa. Você começa até a apertar o ouvido para ver se você não está com algum problema de ouvido. Começa a sentir zumbidos. Então, se você começar a fazer essa prática, né? Semanalmente, você vai perceber que você começa a escutar essas frequências, você começa a escutar as pessoas que estão em outros cômodos também da sua casa, você escuta o que elas se movimentando, você escuta a frequência delas, conseguir então se aquietar, essa é a primeira coisa, para você que ainda não conseguiu, né, ter essa percepção, né, do mundo espiritual, acho que é uma dica legal, dá para fazer isso, lógico, dá para trabalhar de outras formas, que eu trabalho com a radiestesia, eu trabalho com o pêndulo, né, estou há 22 anos já, né, nessa empreitada com o pêndulo, já de anestesista, mas antes de pegar o pêndulo da mão, eu não acreditava no pêndulo, então eu tenho que falar a verdade. Eu achava que, imagina, que o pêndulo mexe, né, faz pergunta, eu achava que o pessoal girava e dava as respostas, ser bem sincero, isso que eu pensava. Mas aí com o tempo, né, assim que eu peguei o pêndulo, né, eu comecei a trabalhar, falei, nossa, né, falei, mas que coisa maluca, ele responde mesmo, fazia perguntas óbvias, né, ele me respondia, e eu nem sabia na época, né, protocolo radiestésico, convenção pendular, não sabia nada disso. E aí ele girava, né, aí depois que eu fui estudar, eu vi, olha, então ele gira para a direita aqui, né, de forma circular, assim, gira para
a esquerda de forma circular, eu não sabia nada disso. Aí eu fui percebendo que ele me respondia coisas que eu não sabia. E aí eu comecei até a fazer uma brincadeira com cartas, né? Eu embaralhava as cartas e ia perguntando que carta que estava ali, né? Aí quando eu virava, era aquela carta que tinha perguntado, ela de fato estava. Eu falei, mas como é que pode? Eu falei, o pêndulo está me respondendo. Isso eu já estava, né, dentro desse mundo espiritualista, né? Acreditava, né, no espiritismo, na Umbanda, acreditava em tudo, mas no pêndulo não acreditava. Então, isso foi um treino legal para mim, que me trouxe de fato, né, uma ciência, né, de como essas energias se conectam, como a eletromagnética, né, ela se conecta com as próprias energias do seu cérebro, né, das sinapses. Então tudo é eletromagnética, né, então tudo está funcionando numa frequência, tudo está interconectado. E aí eu comecei a perceber, e também o mundo espiritual está conectado da mesma maneira também pela eletromagnética. Uhum. E a pessoa ganhou um pêndulo, qual a primeira atitude que tem que ter com um pêndulo? Ou comprou um pêndulo também, né? Que tem o seu poder, pode passar de uma feira. O que a primeira coisa que você recomendaria? Ela comprou o pêndulo, né? Lógico, ela pode começar a fazer as perguntas, então ela vai perguntar. Eu posso perguntar, eu estou falando sim, né? Ele gira para a direita, né? Eu vou falar não, aí ele vai girar para a esquerda agora. Mas como é que você vai fazer isso para o pêndulo te atender, para ele responder para você? Uma dica importantíssima é compra uma barrinha dessa aqui, que é uma pedrinha selenita, ela chama, porque ela vai limpar, tirar toda a energia que o pêndulo, você vai esfregar então o pêndulo na selenita, aí ele vai estar descarregado, aí você vai poder trabalhar. De que maneira que eu trabalho? No momento que eu vou perguntar qualquer coisa com o pêndulo, eu mentalizo o meu chakra cardíaco, tá? Então a gente trabalha com 7 chakras para trabalhar na radiestesia. Então eu mentalizo meu chakra cardíaco, pergunto se ele está ancorado com o meu pêndulo, meu chakra cardíaco, aí ele vai responder que sim, e aí eu começo a fazer as perguntas, né? Aí eu pergunto se o meu chakra cardíaco está bem expandido, né? Aí ele está expandido no momento, né? Apareceu mandando a mão aqui, Você mudou a câmera bem nessa hora. Eram bastidores aqui. Vou te contar, viu? E aí uma dica que eu dou, se eu falando, não consigo mentalizar o meu chakra cardíaco. Então, mantenha um sorriso no rosto, porque sorrindo você já vai ativar o seu chakra cardíaco, e você já consegue, então, ter esse pêndulo aí te obedecendo no bom sentido, né? Respostas de sim e de não. Então, é uma bela ferramenta para você entrar em contato com o mundo espiritual e poder fazer as mais variadas perguntas, né? Lógico, eu gosto de lembrar, a ética, né, da radiestesia é muito importante, então não vai perguntar sobre a vida de ninguém, né? Então, quando você for fazer até um testemunho, se aprofundar na radiestesia, por o nome daquela pessoa, pergunta se você pode medir aquela pessoa, porque às vezes ela inconscientemente já está negando porque ela não quer ter sua vida devassada. Então, isso é muito importante, porque a gente não tem que saber da vida de ninguém, a não ser que essa pessoa te procure, aí sim. Aí você pergunta sobre ela, né? Você faz detecções e medições energéticas, e aí está tudo certo. O uso de amuletos e de talismãs também pode ser de alguma forma eficaz nesses tratos com ataques espirituais? Na verdade, muito eficazes, né? E eu uso alguns, né? Não está no meu bolso aqui, está na bolsa que eu trouxe para cá, né? Então eu sempre trago muitas coisas, né? Mas aí eu vou falar para vocês, a própria selenita que eu mostrei para vocês, ela capta toda a energia negativa. Então se você tiver uma selenita pequena no bolso, maravilha. Por quê? Porque a selenita é a única pedra que você não precisa limpar, ela é autolimpante. Para quem não conhece a selenita, então, ela é autolimpante, ela tem essa facilidade, né? Então até o radiestesista vai ficando meio vagabundo, né? Isso que eu vou falar assim, mas é verdade. Você não precisa nem pôr no sol, nem na água com, né, com sal, quer dizer, não precisa pôr no sol também, então não precisa energizar essa pedra é magnífica, aí você pode usar ela que ela vai absorver essa energia negativa. Lógico, se mudar de padrão e começar a sentir ataques energéticos aí mais pesados, você tem um cansaço excessivo, um ombro pesado demais, você pode ter uma obsidiana também no bolso, ela vai ser necessário reenergizá-la e fazer a limpeza dela com sal grosso, sim. Você pode trabalhar com o quartzo com enxofre, aí eu quero ver que espírito vai chegar perto de você. O quartzo com enxofre, ele vai, na verdade, afastar qualquer polaridade negativa, né? Então, qualquer coisa que tente contrastar com você, esteja negativamente vibrando, você vai manter bem afastado com o quartzo com enxofre. Lógico, sal grosso no bolso funciona, alho também funciona, não é papo de vampiro, só também funciona no bolso. Você pode usar de amuleto, lógico, você pode fabricar o seu próprio amuleto, mas aí você vai ter que fazer o quê? Aí você vai ter que fazer todo um preparo, né? Então, acender velas, ter o dia da lua correto, para você fazer essa preparação de um amuleto para você. Então é mais fácil já usar o que tem em mãos, né? Você já vai estar protegido aí com o seu amuleto, sem precisar personalizá-lo.
Uhum. Tem alguma técnica que você... Esses são de amuletos, são proteções, mas alguma técnica de limpeza energética que você realiza constantemente ou quase sempre para afastar influências negativas e manter sua energia sempre em alta? Sim, normalmente eu começo pelo espaço que a pessoa está, né? Então, não adianta a pessoa falar, toma um banho de ervas, né? Vou até o mar, né? Vou tomar um banho de cachoeira, minha energia, legal. Aí você vai voltar para onde? Para o inferno que está a sua casa, às vezes. Que está a energia toda revirada. Começa, na verdade, pelo simples, né? Isso eu acho que é o normal. Como é que está a sua casa? Está organizada, né? Tem algum vazamento, né? Você tem que perceber, na verdade, esses sinais de baixa energia. Às vezes tem um vazamento, aparece infiltração em parede que não tem cano, tá? Isso é muito habitual na minha vida, quando eu faço as limpezas energéticas. E é coisa de maluco, né? Fala, como assim? Às vezes a casa por fora tá perfeita, começa uma infiltração por dentro, começa aquele mofo na parede, começam sinais estranhos da baixa energia, né? Frequente já dentro daquela casa toda desequilibrada que você vai entrar, plantas morrendo com facilidade, animais ficando doentes, e você também ficando doente. E você não vai percebendo, você vai ficando cansado, você está irritado, né? Você está num padrão também, né, de humor e emocional fora já do controle. Então a sua casa às vezes não está sendo um local bacana. Quando eu falo isso, você tem que fechar a sua casa, né? Por que eu estou falando isso? Eu sou radiestesista, porém eu também sou feng shuísta, eu trabalho com feng shui, e a radiestesia é o feng shui do ocidente, né? Nada mais do que isso. É que a gente incorporou novas técnicas para a radiestesia para se diferenciar do feng shui. Por quê? Porque a gente não consegue trabalhar os preceitos orientais. Então, como a gente não trabalha os preceitos orientais de uma construção de uma casa, você pega uma cidade como São Paulo, um apartamento em cima do outro, você fala, como é que vai dar certo essa energia? Essa invasão aí de energia elétrica, pontos, né, eletromagnéticos se cruzando, né? Então você vê postes de luz, né, sinal de, né, Wi-Fi, 4G, 5G, sinal de celular, né, sinal também de comunicação de avião, é muita coisa ao mesmo tempo. Isso sobrecarrega, na verdade, o ambiente e gera esses cruzamentos energéticos. Esses cruzamentos energéticos atraem energias de baixa vibração. Não vai subir a vibração da sua casa, vai descer. Como é que você faz para lidar com isso? Aí sim, você tem que saber um pouquinho de radiestesia, senão não vai adiantar para corrigir. Aí você vai ter que corrigir de que maneira? Primeiro você vai procurar onde é que estão os pontos telúricos, o negócio de falar dos pontos telúricos, das linhas Hartmann e das linhas Curry. Quando tem uma linha Hartmann, uma linha Curry, são os cruzamentos energéticos, o que? Da malha eletromagnética que recobre o planeta. Então, quando tem esses cruzamentos, vai ter normalmente você vai encontrar aquelas árvores, né, na rua, então a árvore está bonitinha, ela está assim, aí como se fosse uma linha, né, de um eletrocardiograma, aquela árvore, o tronco, ela vai crescendo assim, e ela volta a crescer normal. Mas você fala, por que a árvore cresceu desse jeito? Um encontro de uma linha Hartmann com uma linha Curry. Por isso que a árvore cresceu daquele jeito completamente maluco. Ou se não, uma construção nova, que sempre aparece o quê? Rachaduras. A fundação foi feita, foi tudo feito, né, conforme tinha que ser com o engenheiro civil, foi construída aquela casa, e sempre no mesmo ponto acontece aquela rachadura, sem ter nenhuma fissura no subterrâneo, e nem tem uma movimentação nem obra no subterrâneo. Então esses são alguns sinais claros, né, da linha Hartmann, da linha Curry, e o ponto telúrico que acontece. Como dentro da nossa construção, né, aqui no Ocidente, ele não consegue vazar e encontrar a eletromagnética da Terra, esse ponto telúrico, que é energia verde elétrico negativa, quando você fica sentado sobre ela ou deita sobre ela, você pode ficar doente, né? Tem estudos franceses que mostram isso, que até veios d'água, às vezes, né, quando você pega um rio e você canaliza esse rio passando por debaixo de construções, como foi o caso de São Paulo, a gente fez muito isso aqui com os córregos, né? Os bracinhos dos rios, né, que a gente ia, então, canalizando tudo, vão deixando as pessoas doentes, porque gera esse padrão energético. Se você não fizer a correção desse padrão energético, o desequilíbrio começa por quê? Pela mente. Então você vai ficando atordoado e na sequência pode chegar até o câncer, né? Isso não é só eu que estou falando, eu, Thiago Baruch, mas sim estudos franceses que foram realizados, e a própria prefeitura dessa cidade, que eu não vou falar em específico agora da França, ela fez e correu um processo, né, do governo alemão contra eles, eu não posso falar, porque aí gerou um problemão. Eles conseguiram corrigir, então, todas essas famílias que estavam doentes, só pelo fato de tirarem essas casas do traçado desse córrego, né? Mas quando a gente fala de Feng Shui, eu só vou me estender mais um pouco para falar desses pontos telúricos, cidades planejadas segundo o Feng Shui, né? Albuquerque, né, no Texas, né, lá nos Estados Unidos, né? Então a cidade de Albuquerque,
ela foi planejada segundo o quê? O plano diretor para a construção das casas, ela segue, então, o que? As normas do Feng Shui, porque as cores, né, eles tentam imitar a paisagem local, tudo isso é feito lá no Oriente, né, pelo menos era, hoje não é mais feito dessa maneira, mas até pouco tempo atrás era realizado dessa forma, eles conseguiam corrigir esses pontos telúricos. E como é que você corrige hoje, então, que você não consegue mais trabalhar nessa energia, né, que a gente constrói tudo padronizado, uma casa em cima da outra, aí você vai trabalhar com símbolos mágicos, né, até trouxe um símbolo aqui, dá para me mostrar, que é o Tetragrammaton, né, eu trouxe o Tetragrammaton aqui, e ele corrige a energia desses pontos telúricos, ele consegue transmutar essa energia, e não vai deixar essa energia, então, do verde elétrico negativo, penetrar para dentro da sua casa. Você pode fazer uma experiência. Quando você compra, tem um vaso de planta, aquela planta vai morrendo, você só trocou o vaso de lugar, a planta, né, voltou a crescer com vitalidade, naquele ponto anterior tinha um ponto telúrico. Se você tem gato em casa, onde ele mais vai deitar é em cima do ponto telúrico. Onde o cachorro mais foge era onde tinha um ponto telúrico, o cachorro está fugindo dessa energia. Os animais têm as polaridades diferentes também, você consegue, né, perceber essas energias por meio deles. Então esse é um trabalho de defesa que você consegue fechar a sua casa. Mas aí vem a parte agora que eu não gosto de falar, mas tenho que falar, já que estamos falando dos pontos telúricos. O verde elétrico negativo, que é a energia do ponto telúrico, ele é o canal o quê? Para inveja, para magias de baixa vibração, que vão te encontrar dentro da sua casa. Você está lá descansando, então no seio, né, do seu conforto, do seu aconchego caseiro, alguém faz uma magia, alguém pensa mal de você, aquela energia ela vem pela eletromagnética da Terra, ela, pelo ponto telúrico, ela te encontra dentro de casa e ela acaba te atingindo. Se você tem um Tetragrammaton, sobre esse ponto telúrico, você transmutou essa energia, você não vai ser atingido dentro da sua casa, você vai estar o quê? Blindado contra essas energias de baixa vibração e contra esses trabalhos energéticos que também foram feitos contra você. Uhum. Você falou de Albuquerque, né? Realmente tem Albuquerque, Santa Fé. Essas cidades do Novo México, a maioria são ali em formato padrão e terracota, né? Que é o principal formação mesmo das cores e conexões. E realmente você sente uma energia muito diferenciada em relação a isso, né? Outra coisa que é diferente também no Brasil e lá é os fios, que aqui tudo é os postes, e lá é enterrados. São todos assim enterrados. E aí eu quero perguntar sobre isso também. Sobre, não fios, mas antenas. Qual a influência, principalmente quem está morando em grandes metrópoles, das antenas energeticamente? São Paulo tem... Os prédios querem colocar antena porque ganham um dinheirinho a mais. Exato, exato. Em São Paulo, mas qual a influência dessas antenas ou também dos geradores de eletricidade? Na verdade, a influência é péssima, né? Baixa vibração, a gente chama todos aqueles amigos espirituais que a gente estava comentando há pouco aí de baixa vibração, de esferas negativas, eles se aproveitam desses encontros energéticos também, porque eles estão em completa dissonância com o equilíbrio, então estão totalmente desequilibrados, né? Essas antenas, se você tem até um transformador bem em frente da sua casa, né, no poste, é a pior coisa do mundo, vai o que? Desestabilizar toda a energia lá, vai matar tudo que é bom, na verdade, energeticamente, e você começa a perceber porque você não se sente bem dentro da sua casa. Fala, tem como corrigir? Tem. Essa é a grande questão, a grande mágica, como os gráficos da radiestesia radiônica, você também consegue corrigir. Eu até vou dar um gráfico aí de brinde para vocês, aí que eu falo, dou a dica brinde, que é pega o escape cabalístico, você vai pegar o escape cabalístico, você vai colocar, tem que medir com o pêndulo, você vai colocar ele na parede. Então você vai ver exatamente na parede onde ele vai ficar e tem que ver o tamanho do gráfico que você vai precisar. Isso segundo as medições que você mesmo pode realizar. Aí você vai colocar o que? Ele vai transmutar essa energia, então, desse padrão eletromagnético, né, desequilibrado, que vem do transformador energético, que vem de uma antena de celular que está ou em cima do seu prédio ou próximo da sua casa. Tudo isso desequilibra as energias e vão gerando que esses pontos energéticos vão se encontrando. Então, é o Wi-Fi da sua casa, aí vem a energia, né, do poste de luz, esses cruzamentos, se você ficar nesses cruzamentos, vai começar o quê? A sua energia baixar, né? Você vai ter então a baixa energética, e aí que acontece o quê? Que essa baixa energética, o padrão energético, quando você vai vibrando baixo, você fica doente. Todos os órgãos, quando a gente mede também pela radiestesia, para identificar se uma pessoa está doente ou não, porque os hertz daquele órgão saudável, né, a gente tem, por exemplo, vamos falar do baço, né, ele está vibrando saudável em 70 hertz, se ele está vibrando a 40 hertz na medição radiestésica que você está realizando, ele está doente.
Como é que a gente sabe? Pelo duplo etéreo. Então, todos os órgãos, eles ressoam a energia no duplo etéreo. A gente consegue medir fazendo um testemunho dessa pessoa, colocando no decágono. Aí você vai medir e ver qual é aquele órgão que está em desequilíbrio. Aí você vai ver que ele está o quê? Vibrando mais baixo. Vibrando mais baixo, ele está doente. E esses pontos, né, de encontro energético que vem tanto do transformador de luz, que vem também da antena do celular, eles vão o quê? Fazer os seus órgãos baixar a vibração e vão te deixar doente. Então, procure ter uma forma de transformar isso, seja com escape cabalístico, seja também com uma cobertura vegetal em frente da sua casa. Isso resolve bastante também, porque vai blindando, né, essa interferência energética. Então, as árvores, as plantas, elas conseguem ter esse poder de blindar, porque vão ser como se fosse aquele fio terra, né? Então, ela vai vir como se fosse um para-raio daquela energia, né? A planta, né, a árvore que estiver lá, ela vai ser um para-raio, vai pegar aquela energia e vai redistribuir para o planeta. E as pessoas que estão nos acompanhando, e você, nas suas experiências também de pesquisas, existe diferença do escape cabalístico, por exemplo, em papel, em PVC ou em cobre? Na verdade, eu gosto de falar isso, tem muita diferença. O papel, o que acontece? Você vai fazer qualquer medição no papel, aquela energia, ela vai se esvaziar naquele instante. Então, o papel, ele deixa de funcionar. Ele começa em 100%, você vai medindo, né, aquela pergunta que você está fazendo, qualquer gráfico de papel, ele na mesma hora ele vai de 100% a 20%, você não chegou nem no final da pergunta que você tinha que fazer, porque o papel, ele simplesmente deixa de funcionar, que ele não mantém as linhas de forma dele funcionando. Por quê? Porque foi impresso, né? Se você fizer com lápis grafite, aí ele vai durar um pouquinho mais, se você desenhar com lápis grafite, porque é justamente para ter a ressonância eletromagnética, que é essa medição que você está realizando, a energia que você colocou no gráfico. Eu gosto de usar os de cobre, porque o cobre, ele mantém sempre essa energia muito forte, e ele não vai esvaziar essa energia, ele vai sempre se manter essa energia, e não vai ter uma queda energética. Ele pode o quê? Começar a sofrer uma porosidade, dar uma envelhecida. Você pode limpar o cobre, ele está novo de novo, você pode realizar todas as medições e até ancoragens energéticas e radiônicas, que você pode também fazer as soluções energéticas para os desequilíbrios, mas procure não usar os outros gráficos, principalmente para coisas mais pesadas, né? Se a gente está falando de limpeza energética, de defesa, só gráficos de cobre é o que eu recomendo, né? Existem alguns radiestesistas que falam que não é necessário, mas assim, são 22 anos de limpeza, pessoal, e defesa, então é bem necessário mesmo os gráficos de cobre, né? Não é à toa, eu não posso, eu uso cones também para canalizar as energias, eu uso cone de cobre, eu não posso usar um cone de madeira. Ele funciona, mas não para todo tipo de energia, então acho que vale a dica. Tetragramaton, de onde provém esse gráfico, como é que ele foi desenvolvido, que tradições estão inseridas no Tetragramaton? Olha, tem duas histórias aí da origem, né, do Tetragramaton que eu gosto, né? Uma começa com o Rabino Shimon Bar Yochai, não começa lá atrás, então, que ele teria então desenvolvido esses símbolos, né? A gente não sabe, porque se perdeu muito desse conhecimento nas areias aí do tempo, então a gente não consegue precisar se foi de fato Shimon Bar Yochai. Ele já tinha o conhecimento, sim, do pentagrama, né? E também de Yod-He Vav-He, que é o Tetragramaton, é exatamente isso, né? Então o nome do Cristo, né? Yod-He Vav-He é o nome do Cristo, o Tetragramaton ele representa exatamente isso. Então essa energia, né, desde lá de trás, né, eu estou falando isso que exatamente da época de Cristo, tá, pessoal? Shimon Bar Yochai, faz muito tempo, já mais de 2000 anos. E lógico, o Eliphas Levi, ele também fez uso, né? O Eliphas Levi, ele já um pouquinho mais moderno, 500 anos atrás só, ele também trabalhava não só o selo de Salomão, que é o selo antimagia, como também ele trabalhava o Tetragramaton, que ele falavam que eram os dois únicos gráficos que você precisava para trabalhar todas as energias. Ele não estava errado. Se você tem um Tetragramaton e sabe utilizá-lo, de fato você pode trabalhar somente ele. Por que foram criados outros gráficos então? É isso que eu gosto de falar. Porque o tempo, às vezes você fazer uma determinada ancoragem energética, né, você precisa um objetivo diferente, que você pode utilizar para vários objetivos diferentes, o Tetragramaton, seja uma defesa, seja uma energização para prosperidade, né? Qualquer coisa que quiser você pode utilizar. A gente está falando, por exemplo, da prosperidade. Então você tem que, para fazer a prosperidade, tem que ser a lua nova, né? Lua nova, você vai trabalhar a prosperidade no Tetragramaton. Quando que cai? Você tem que ver no calendário, para aí você pegar o testemunho, colocar no Tetragramaton, fazer ancoragem energética, né? E aí sim, ver se está bem ancorado e deixar ele trabalhar energeticamente. E você pode trabalhar a defesa da mesma maneira, você põe o nome da pessoa,
Aí quando a defesa em qualquer dia, então não requer lua, né, não requer energia específica, a defesa pode ser usada sempre com o Tetragrammaton. Se você for trabalhar outras questões ligadas, por exemplo, a questão da saúde feminina, né, a reprodução feminina, vai ter que ser a lua cheia que você vai trabalhar, pode trabalhar o Tetragrammaton também. Porém, para facilitar essa questão de não ter que esperar o dia da lua, foram criados outros gráficos, né? Então, Eliphas Levi tinha razão naquele instante, naquele período de tempo que ficou parado, então, né, daquela época que ele trabalhava, né, as alquimias energéticas que ele conseguia realizar naquele momento, mas aí foram sendo criados outros gráficos, a gente consegue trabalhar hoje de mil e umas maneiras, existem pantáculos hoje, vários gráficos, não só ligados à Cabala, né, que a gente trabalha na radiestesia radiônica, mas as religiões também hinduístas, né, e também a Umbanda. Hoje a gente tem gráficos da Umbanda, tem gráficos celtas, né, então é uma enormidade de gráficos que a gente tem esse prazer hoje de trabalhar. E o Tetragrammaton, ele continua servindo muito principalmente para defesa. O que eu utilizo para defesa é o Tetragrammaton, porque ele fecha o ponto telúrico, né, eu uso, tem o Tetragrammaton com o círculo, né, que é esse que eu mostrei para vocês hoje, e tem o sem o círculo. Sem o círculo, o que ele faz? A energia verde elétrico negativo chega nele e destrói. Com o círculo, ele vai reter essa energia, na verdade, ele vai transmutar essa energia. É isso que ele vai fazer. Então, cada uma vai ter uma especificidade do objetivo e da técnica a ser utilizado com o Tetragrammaton. O Tetragrammaton, ele tem uma série de símbolos nele, né, que dá para trabalhar um pouquinho agora, mostrar para vocês. Tem um facão aqui embaixo dele, que representa, então, esse corte, né, seria, a gente está trabalhando aqui a energia do vento, na verdade, com essa faca. A gente vai trabalhar os elementais, os silfos, a gente trabalha com a faca embaixo. Tem um báculo aqui do outro lado também, esse báculo está dividido em 7 partes, falando do setenário sagrado, né, o setenário sagrado a gente pode usar de inúmeras maneiras, desde os 7 dias da semana. A gente pode falar também do Shekinah, né, que é trabalhado na cultura judaico-cristã, então, que é o ano do descanso. Então, os sete raios energéticos, como eu falei, tem os desdobramentos deles. Aí temos a estrela de 6 pontas, né, a estrela de Davi, que a gente trabalha, né, os 4 elementos, né, aí mais o plasma e o espiritual, a gente pode trabalhar com a estrela de 6 pontas. Aí aqui em cima também temos os planetas, temos Saturno, né, Mercúrio, Urano. Então a gente trabalha a energia dos planetas bem no meio aqui do Tetragrammaton. Temos o Sol e a Lua, Adão e Eva, aqui escrito em hebraico. Então ele representa o que? O todo. E tem os olhos também, os olhos de Gadu, aqui os olhos que tudo vê, né, bem aqui em cima. E aqui tem até o símbolo aqui do Yin Yang também, para simbolizar o equilíbrio energético. Então, por si só, ele traz um monte de símbolos reunidos que ele vai projetar todas essas energias que a gente consegue trabalhar. Então, essa pluralidade de possibilidades de ancoragem energética e de solução radiônica com o Tetragrammaton é simplesmente um símbolo fantástico, né? E eu tenho alguns deles, tenho gigantes também, tenho Tetragrammatons gigantes dentro de casa, porque justamente para fechar os pontos, que eu sou meio preocupado com os ataques, né? Já que eu realizo limpezas, eu fico preocupado com os ataques. Uhum. Nessa perspectiva principalmente da Umbanda que você citou, tem os pontos escados, né? E tem as mandalas, as conexões com os orixás. Então vamos ir um pouquinho por aí. O que são os orixás e o que são os chamados tronos dos orixás? Ah, legal. Então, nos orixás, então, como tem essa energia dos raios energéticos, né? Falando dessa maneira, a gente sabe que cada cor, né, simboliza um orixá. Então, a gente tem o branco, né, de Oxalá, tem o vermelho, que é mais ligado ao Ogum, né, mas Ogum também pode ter a cor azul. Por quê? Porque, na verdade, cada orixá ele tem a sua cor principal, ele vai reverberar as outras 6, tá? Isso é importante dizer, porque está dentro dele, que é o equilíbrio perfeito. As cores dos 7 raios não é à toa, é o equilíbrio, ele está manifestado de forma perfeita e equilibrada entre todos eles. E quando a gente pega, então, os raios dos orixás, aí fala, o que são os tronos? Então, seria o desenho daquela manifestação daquele raio energético. Quando a gente fala de Oxalá, então, a gente tem o trono de Oxalá, tem o gráfico também, né, do trono de Oxalá, que é o trono da fé. Então, a gente trabalha, primeiramente, a energia da fé. E essa energia a gente pode trabalhar, né, fazendo ativação energética pela radiônica. A gente vai pegar o testemunho, como eu falei, daquela pessoa que está precisando, às vezes, ter fé. Será que é isso que a gente vai buscar com esse gráfico de Oxalá específico? Na verdade, não, às vezes a pessoa precisa acreditar em si mesma para começar. A fé, ela parte de dentro, para ela
acreditar em outra coisa, entrar em contato com outras energias, então é necessário que ela consiga se sentir primeiro, né, se situar energeticamente. Então a gente consegue trabalhar dessa maneira no gráfico de Oxalá. E aquele que faz então a polaridade, né, com Oxalá, tem um gráfico de Logunã. Logunã seria que nem o Cronos, né, o senhor do tempo. Logunã é bem interessante que a gente pode trabalhar os ciclos energéticos. De que maneira? Às vezes uma pessoa, né, gosto de falar, começa uma faculdade muito cedo, por exemplo, tem as pessoas com QI alto, né, são os gênios, então eles conseguem, às vezes, terminar uma faculdade, entra uma faculdade com 15 anos, já terminaram com 18, aquela coisa, você fala, mas como isso aconteceu? Porque ela sozinha conseguiu percorrer os ciclos de uma maneira mais rápida, né, porque também tinha essa capacidade mental para fazê-lo. E quando a gente trabalha logo, né, a gente pode trabalhar exatamente isso. Os ciclos são de 7 anos, estão de 7 em 7 também, aí cabe os ciclos da nossa vida, né, essas reverberações energéticas, então, a gente pode repetir o mesmo ciclo, caso a gente não tenha aprendido o anterior. E aí, quando a gente trabalha Logunã, a gente faz o testemunho também da pessoa, coloca no gráfico de Logunã e vai ativar o quê? Às vezes o quê? A pessoa está necessitando já partir para um próximo ciclo, porque ela já aprendeu tudo que tinha que aprender nesse ciclo. Então não é que ela vai pular, por exemplo, a pessoa está com 30 anos, já vai pular para 37 anos, 38, né, que seria já a próxima oitava, né, para ela começar a andar energeticamente, colocar dessa maneira. Na verdade não é isso, ela não vai pular ela vai pular o que é o aprendizado, porque aquele aprendizado já está completo daquele espaço-tempo que ela estava, então, trabalhando, né, todas as questões internas dela, já aprendeu, a gente usa a Logunã exatamente para isso, para trabalhar os ciclos dessas pessoas, ou para que aquela pessoa consiga repetir aquele ciclo. Lógico, tudo que eu estou falando não é questão de fazer mágica, colocar então um gráfico daquela pessoa e fazer acontecer, modificar a vida dela. A gente pergunta antes, sempre usa o decágono. O decágono é um gráfico que a gente usa para medir, fazer todas essas perguntas prévias, para ver se pode colocar naquele gráfico. Tudo é perguntado para ter o que? A permissão de colocar nos outros gráficos. Não é simplesmente ir colocando, né, os testemunhos e fazendo as ativações, porque na verdade a gente tem o livre-arbítrio, temos sim, mas a lei maior é que manda, por isso que a gente pergunta para ver se a gente pode realizar esse tipo de ativação energética na vida dessa pessoa. Uhum. Essas energias e essas conexões gráficas também são utilizados, por exemplo, agora teve o desencarno do Papa na Igreja Católica, e nesses processos mais da geometria sagrada? Exatamente, a igreja lá utiliza, né, de muitos símbolos, né, eu propriamente, assim, eu não gosto de falar a respeito, né, por se tratar da igreja, lógico, né, e eles têm os símbolos que eles trabalham, né, símbolos de vários grupos esotéricos, né, eles trabalham símbolos maçônicos, né, eles trabalham símbolos de outras ordens iniciáticas secretas também, porque eles sabem, na verdade, trabalhar as energias de uma maneira muito, assim, perfeita, muito boa, né? A questão do cálice, né, tudo isso que nós vemos aqui, tanto no tetagrama, como nós vemos na missa, então a gente começa a ver o cálice, a gente vê a comunhão, o formato, né, da igreja, né, como é que ela é desenhada, principalmente as igrejas, né, na Itália, né, quando quem teve a oportunidade de ir para a Itália e conhecer como é que funciona, e ver os símbolos que estão lá desenhados, não só na Itália, né, pela Europa tem muito disso, nós não temos aqui muito no Brasil, né, que são recentes as igrejas aqui, mas lá tem muita história produzida, né, acerca desses símbolos e como eles trabalham essa energia desses símbolos também. Então eles fazem ativações energéticas bem precisas, sim, eles trabalham astrologia, eles trabalham uma série de energias dentro da igreja, então nada é à toa, né? A questão de tomar o vinho, né, tudo isso, tem uma ligação também espiritual, aí a gente já vai recair, né, mais sobre o islamismo, né, do álcool, né, seria o espírito, né, na verdade, que vem de encontro do álcool, né, dessa energia do álcool, então tudo isso é produzido dentro da Igreja Católica, pegando diferentes tradições, e na verdade essas tradições têm sim as suas ativações energéticas, né, e eles trabalham exatamente isso. A própria cruz é isso, né, a cruz está na Umbanda, a cruz está nos gráficos radiestésicos também. Eu gosto de falar da cruz porque é a fé e a cristalização, então são duas energias que se cruzam, né, então a fé cristalizada, exatamente isso o formato da cruz, porque nada é à toa, né, então a gente trabalha, né, dentro da igreja essas energias, eu posso falar da cruz porque é exatamente isso que nós vemos, e a gente vê tanto na Umbanda também, a mesma forma, que é uma forma mais clara de entendermos os pontos riscados de Umbanda,
Então essa seria a fé e a cristalização, esse cruzar de pontos, que é a cruz católica, que aí faz o quê? Que a pessoa ela tenha, de fato, a adoração pela cruz, né? Não só pela história do nosso Cristo, que foi crucificado, sem dúvida, né? O nosso regente planetário hoje, mas tem a ver também com a questão energética de ativação para aquelas pessoas que vão na igreja. O que são os registros acásticos? Existe alguma relação entre os registros acásticos com arquétipos, com símbolos? Os registros acásticos é aquela coisa, você encarnou de novo, né? Cada encarnação você vai tendo aquele registro, né, guardado lá daquela vida que você teve. Para você que acredita em encarnação, é exatamente assim que funciona. Aí quando nós começamos a contar as nossas vértebras, né, quantas vértebras nós temos na coluna, aí você vai vendo, né, os registros, né, que eles vão sendo emparelhados aí na sua coluna, na verdade, energeticamente estão guardados esses registros acásticos. E como é que eles funcionam? Eu vou citar um exemplo aí agora, seria de uma ordem iniciática, né, que seria o que é a escada de Jacó, né, quem quiser depois pesquisa, a escada de Jacó são os 33, né, degraus, eu já estou dando a dica aí, né, para você que está escutando. Então a escada de Jacó é exatamente o quê? Os registros acásticos que nós subimos até encontrar o céu todo novamente. Quando você vê o desenho, então, o quadro da escada de Jacó, é exatamente isso, você vai encontrar o céu. Você começa pelo, né, o chão normal, onde nós estamos aqui, a gente vai percorrendo, né, a gente vai acumulando experiências, subindo até encontrar o todo, o divino. Então aquela centelha divina que você volta a encontrar a energia principal. Essa é mais ou menos o que é o resumo, né, do registro acástico. Porém, o registro acástico ele vai trazer também aquelas informações que você às vezes não entende, são os insights, são aquela sensação do déjà vu, sabe? Você fala, acho que eu já vivi isso, né? Você vai para determinado local, pô, parece que eu já vim aqui, mas você nunca tinha ido naquele local, mas parece que você lembra daquele local, ou se não aquele aprendizado que vem na sua cabeça, fala, puxa, mas eu estou estudando isso, pô, mas acho que eu já vi isso em algum lugar, acho que eu já aprendi isso. O registro acástico, novamente, é essa informação que você traz na sua alma, né? Então, é aquele acúmulo de experiências reencarnatórias da roda de Sansara que você está fazendo aí no seu corpo energético. Quando você encarna, ele também vem aí no seu hardware, então, humano, né? Ele faz parte aí do seu HD e ele está com você nesse momento. Tem como acessar? Lógico que tem. Alguns conseguem, você consegue, né, por algumas práticas aí hipnóticas, né, acessar os registros acásticos. Nem todos conseguem, por quê? Tem a questão da permissão também, que às vezes a experiência que você está vivendo nesse momento, você não vai poder acessar aquele registro, porque vai atrapalhar um pouquinho essa atividade, essa missão, esse atributo e essa virtude que você veio trabalhar nessa vida, e às vezes não é para você agora, nesse instante. Para o pensamento xamânico, os registros acásticos, eles estão nas pedras, não necessariamente no campo, no céu, no alto, onde a pessoa vai captar esses conhecimentos, nada disso. Estão nas pedras e elas são as contadoras de histórias. Para outras tradições também orientais, os registros acásticos estão nos ossos. Você acabou de falar da vértebra, mas também estão nos ossos, ali os registros, porque os ossos é o símbolo no nosso corpo físico também das pedras, traz essa conexão aí ligado às pedras. Agora, fazer um outro paralelo, como uma pergunta em relação aos registros acásticos, nessa perspectiva que ele também transmite. Como é que os registros acásticos pode, de alguma maneira, se relacionar com o conceito de karma e reencarnação? Bom, essa pergunta é excelente, até difícil de responder, na verdade, né? Acho que o karma, a gente traz assim uma experiência, pelo menos, de forma bem simplista, né, a gente fala do karma. Você conseguiu acertar, né? É que nem no colégio, né? Você é criança, você está na quarta série lá. Você tirou uma nota boa em todas as matérias, passou de ano, mas você tirou 0 em matemática, 0 em português, aí você vai voltar e vai fazer a quarta série de novo, né? Então, essa questão kármica, na verdade, é uma questão de ação e reação, não tem certo ou errado, né? Não tem você foi maldoso ou você foi bondoso. Não, você está num processo de aprendizagem. Acho que isso tem que ficar mais claro para a gente não ficar pensando que Deus é carrasco, né? As energias estão tramando contra você. Fala, nossa, o que eu fiz para merecer isso? Às vezes a gente tem frases na vida que a gente traz para a gente, um vitimismo, que lógico, né? Quando você está consternado, chateado, acaba cabendo naquele momento essa emoção, mas não é essa a verdade que você está praticando.
Então, no sentido de karma, então quando a gente trabalha na cultura oriental, né, para mencionar, então karma é exatamente isso, é ação e reação. Então, se você jogar uma pedra na cabeça do amiguinho, ou ele vai chorar, ficar chateado, ou ele vai jogar a pedra de volta na sua cabeça. Pode acontecer esses dois momentos de reação, esses dois modelos de reação podem acontecer. E na nossa vida é a mesma coisa. Então, se você produziu algum efeito negativo, né, já chutar o balde mesmo, matou alguém na outra vida, aí você não entende, vai passar por um desencarne também de uma forma difícil nessa vida, aí você fala, poxa, mas será que você produziu isso, agora está colhendo isso? Parece até meio injusto, né? De repente você tenha se arrependido e agora você simplesmente, né, desencarna de uma maneira rápida. Talvez foi essa a lição, né, para você aprender o que, na verdade? A perdoar também. Se você foi perdoado pelo ato que você cometeu, talvez, na verdade, não foi a morte que aconteceu com você que você veio aprender a perdoar aquele que, infelizmente, agiu contra a sua vida, né? Então é mais ou menos nesse sentido que o karma funciona, e o karma, eu acho que a gente vai encerrar, né, isso aqui, nessa passagem de era que a gente está vendo, a gente vai deixar de ter essa questão, né, da roda de Sansara ligada ao karma, né? O karma ele vai deixar de existir porque a consciência ela vai ser elevada, e o registro akáshico ele acaba trazendo isso, e ele traz à tona essa percepção nossa de, às vezes, controlar o ímpeto, sabe? Às vezes você vai tomar aquela atitude desenfreada, você dá aquele passo para trás e fala, pô, acho que não é bem isso, porque na verdade você tem aquela memória já ancestral, e você conecta aquela memória ancestral, e é exatamente nesse momento que te dá aquele break. Você não cometer uma bobagem e pensar duas vezes antes de cometer qualquer coisa, e sempre escolher o melhor caminho. E já que a gente fala de Exus, e os Exus? Os Exus, eles têm algum papel na gestão do karma que possivelmente sejam registrados nesses registros akáshicos? Não, sem dúvida nenhuma que tem, né? Pelo fato deles trabalharem, principalmente a lei maior, né? Eles são muito ligados ao raio de Ogum que trabalha a lei maior, né? A gente fala até de Xangô, né? Que é o raio da justiça, né? Aí o equilíbrio ele pode estar, né? Ou para cima ou para baixo, né? O que é o equilíbrio de fato? A gente não sabe, né? O equilíbrio manifestado hoje para a gente acredita que a gente está equilibrado até encontrar a primeira adversidade. Então, quando a gente fala então de Ogum, que fica mais fácil de interpretar, que é o quê? O estrito cumprimento da lei maior. Os Exus, eles encaixam exatamente bem nisso, porque eles vão seguir o quê? A lei maior, aqueles planos que têm que ser seguidos. E como que eles vão amparar, então, cada um que está aqui na sua caminhada individual, né, para ter essa evolução e para não cometer nenhum absurdo. Eles estão para amparar a gente, justamente porque nesse controle, aí seria aquela questão do xerife que eu falei anteriormente, exatamente isso. Ele vai ser aquele supervisor individual seu. Ele vai sempre te chamar a atenção. Lógico, caso você esteja buscando essa conexão. Se você não estiver buscando essa conexão, ele não vai conseguir também fazer esse trabalho de te ajudar e dar aquele insight. Pô, melhor, como eu falei agora, né? Parece que você está acessando o registro akáshico, pode ser aquele Exu também te dando um toque energético, falando, ô meu, não é melhor você fazer isso. Aí você desiste daquela ideia, às vezes estapafúrdia que você teve, fala, não, eu cometi uma violência agora, a pessoa me xingou, ia dar um tapa, não faça isso, parece que você conseguiu frear, é aquele Exu dando aquele toque energético, lógico, se você estiver buscando essa crescente evolutiva e energética dentro de você, que senão ele não vai conseguir se conectar com você. Algumas pessoas, os pets, os animais, eles percebem muito essas energias e tem como experiência mesmo de que eles, se a energia está ligada a um ambiente, àquela casa, eles conseguem muito facilmente aquelas energias e vão se manifestar de alguma forma ali e vão se expressar. Mas a pergunta aqui é o seguinte: os objetos e os lugares, eles podem estar carregados de tanta energia negativa que afeta também os animais, os pets, mas também afeta também os seres humanos e pode atrair ou causar um ataque espiritual? Olha, isso acontece bastante, né? Parece que aquele quadro, aquele móvel que vai sendo passado, né? Então era da avó, passou para a mãe, passou para o neto depois. Mas aquele móvel, às vezes, ele assistiu o quê? Inúmeras brigas, ele pode ter assistido um assassinato, ele pode ter assistido a abusos, né? Então aquela energia que estava pairando no ar, ele vai sendo incrustado naquele móvel. E aquele móvel ele vai absorvendo. E quando a gente fala móvel, normalmente os móveis mais antigos são móveis de madeira. A madeira é absorvedora, então ela está absorvendo tudo aquilo. Normalmente vai ser... Lógico, se fosse de outro material, absorveria também.
mas normalmente o móvel de madeira ele absorve mais, e ele vai sim gerar esse desequilíbrio. Então vamos dizer que ele está amaldiçoado, porque ele foi amaldiçoado de fato, porque com tanta energia pesada que foi jogada sobre ele, e acaba sendo um ponto de desequilíbrio que alguns espíritos aí de baixa vibração podem sim começar a se manifestar, porque tem aquele ponto de desequilíbrio dentro de casa e também afetar os animais, sem dúvida nenhuma. Lógico, né, se você tem alguns gatos dentro de casa, ótimo, né, vão transmutar essa energia, porque eles são ótimos transmutadores energéticos. Mas se tem aquele cachorrinho, o cachorrinho ele não vai dar conta de transmutar essa energia não, coitado. Então é bom você se livrar desse móvel. Lógico que a gente não sabe às vezes qual que é o móvel que está fazendo mal para a gente, mas se você tem às vezes alguma dúvida, chama um especialista, chama alguém, né, da área aí que consegue então medir esse objeto para você, para tirar esse entrave aí da sua vida e da sua casa. Pegar esse ponto dos conflitos, que os conflitos influenciam aquele objeto de madeira ou aquele cristal, né, um colar, um metal e tal, de geração por geração, e vamos pegar nas questão de que o fato que impregna energeticamente aqueles objetos, o fato que impregna energeticamente aquele ambiente, né, o que a pessoa pode fazer quando tem um ambiente ou vive um ambiente conflituoso e, notadamente, pessoas tóxicas que adentram aquele ambiente? O que ele pode fazer porque está facilitando ali para uma impregnação energética negativa? E se aquelas pessoas tóxicas são tão próximas que a gente chama de parentes? Essa foi, olha, nessa parte, assim, dá para trabalhar com a radiônica, assim, com a radiônica a gente consegue trabalhar isso, né? Aí, lógico, não vai ser só agora o tetagramaton, né, fechando os pontos telúricos, né? Chega, parente, pisa aqui! A gente vai trabalhar com inúmeros gráficos, na verdade. A gente vai trabalhar com gráficos que, na verdade, não vão deixar a energia sair daquela pessoa, vai permanecer nela. Então, qual gráfico seria esse? Seria o Devadatta, tá? O Devadatta que é um símbolo indiano, então, né, o símbolo de Shiva. O Devadatta ele vai ser trabalhado para devolver essa energia para a pessoa. Então a pessoa soltou uma energia de desequilíbrio, volta para ela. A soltou uma energia de alegria, também vai voltar para ela. É um espelho exatamente o que? Das ações daquela pessoa. Não é você não está fazendo maldade. A pessoa está se entendendo com ela mesma. O problema dela é com o Devadatta. Então, dá para trabalhar com o Devadatta, dá sim para deixar. Normalmente você põe ele em cima da porta de entrada da casa, né? Então, entre o batente e o teto, você põe o Devadatta lá, pode dar uma disfarçada, põe um quadro em frente, não tem problema nenhum, e lógico, que seja o Devadatta, então, de cobre. Se não for de cobre, aquela energia ela vai ser exaurida rapidamente e não vai ter mais eficácia, e sendo ele de cobre vai durar aí um tempão e você vai estar protegido contra essas energias aí baixas, até dos próprios parentes, fazer o que acontece, né? Uhum. Elementais. De que forma que a gente pode interagir com os elementais? Os elementais, para mim, eles são fantásticos, né? Quer dizer, ondinas, salamandras, né? Os silfos. Então, todos os elementais, eles trazem uma energia pura, eles são seres puros, né? Eles não têm o quê? Dualidade. Então, o que acontece com o elemental? Você fala, mas o elemental às vezes foi usado como uma magia negativa. Sim, qualquer ativação, aquele elemental ele vai ser guiado por aquela ativação energética, seja boa ou seja má. Então, o elemental tem esse perigo. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu fui um ataque de um elemental. Sim, existem ataques elementais, porque aquela pessoa que produziu, né, aquela magia, às vezes de baixa vibração, contra você, usou elementais para gerar, então, esse dano em você. Tem também, lógico, é o que eu falo, a radiônica hoje ela tem tudo, né? Ela nos dá de presente, assim, gráficos de defesa contra elementais, né? Eu tenho esses gráficos em casa também, que eu tenho que estar protegido, né? Eu ponho debaixo do meu travesseiro também para dormir, né? Se der, que ele é importante. Os elementais, eles agem até na hora que a gente vai fazer uma limpeza. Eu acendo velas, né? E num espaço fechado onde eu faço as limpezas, e essas velas, elas apagam mesmo sem vento, né? Então, parece que vem um sopro assim, de uma hora para outra. São aqueles silfos que foram mandados contra aquela, né, daquela pessoa justamente que fez o trabalho, ela está mandando os silfos para apagarem também aquelas velas do trabalho energético. Então, não é fácil trabalhar com os elementais, eles acabam gerando uma bagunça dentro de casa. São aquelas crianças arteiras, vamos dizer dessa maneira, né, são os elementais, mas a gente consegue também ter essa proteção contra eles. Tem gráficos da radiônica que a gente tem essa proteção e fica livre dos efeitos nocivos aí, dessa ativação errada que foi feita com eles.
falou de vela. Qual a importância das velas na prática de magia? A importância das velas é enorme, na verdade, né? Eu criei um método, na verdade, de ativação do trono dos orixás, que, na verdade, eu comecei esse aprendizado com o Rubens Saraceni, né? Então, começa lá com ele, né, esse aprendizado fantástico, um dos gráficos, né? Tanto é que até tem um curso, né, dessa ativação do trono dos orixás com a magia das velas, e nesse curso, quando eu comecei a falar, eu deixei bem claro que um dos gráficos, quem me ensinou tudo foi o Rubens Saraceni, né, o conhecimento fantástico, e o outro eu tive que aprender, né, todos os outros gráficos, né, dos tronos dos orixás, eu tive que aprender sozinho, medindo, né, até chegar em quais velas eram, e quantas velas eram necessárias para realizar todas aquelas ativações, seja de limpeza energética, né, limpeza de magias, né, seja de transformação, né, da vida da pessoa, prosperidade, de ciclos. Então as velas, elas funcionam por quê? Porque elas vão ativar de maneira mais rápida aquilo que você às vezes está trabalhando na radiônica. A radiônica funciona, mas ela tem um tempo, né? Você vai trocando o testemunho também. Você põe lá, mede quantos dias você vai pôr o testemunho, aquele testemunho, a energia já vai ter acabado, você tem que trocar aquele testemunho, e trocar, às vezes fica 6 meses trocando de testemunho. E testemunhos de defesa você fica usando a vida inteira. Você troca toda semana o testemunho de defesa. Então é um trabalho árduo também. É legal, é gostoso, mas assim, exige bastante, né? Quando você trabalha com muitas pessoas ao mesmo tempo, aí fica uma sala, né, como a gente está aqui, cheia de gráfico, cheia de testemunho, e eu trocando, eu tenho até que anotar numa tabela para saber qual testemunho tem que trocar, senão eu me perco, você tem que trocar o tempo inteiro. Aí já usando as velas, fica uma facilidade, você consegue apenas uma queima de velas, já realizar aquela ativação de uma forma bem rápida. Lógico que não é para todos os assuntos que é uma pena, se desse, aí já tinha resolvido, né? Até essa minha gestão de tempo aí com a magia, mas não dá. Fala um pouquinho, já que a gente está falando sobre energia, já que a gente está falando sobre tronos, já que a gente está falando sobre elementais, já que a gente está falando sobre esse universo invisível, sobre os corpos espirituais, qual é a quantidade que você trabalha, porque tem linhas que trabalham com 2, tem linha que trabalha com 3, tem linha que trabalha com 4, com 7, com 9, com 12, tem vários corpos, né? Sim. E se você trabalha de uma forma também que você correlaciona os corpos espirituais com os chakras, e aí fazer essas correlações entre essas energias ou esses campos de energia. Sim, eu trabalho, na verdade, quando eu começo a questão, eu já começo de dentro para fora, então eu começo trabalhando no corpo físico, né, meço os chakras também, vejo qual que está em desequilíbrio, que a gente vai ver qual que está vibrando mais, qual que não está vibrando, a gente vai percebendo, então, às vezes a pessoa já tem alguma psicossoma também que vai gerar aquele desequilíbrio, então, naquele determinado chakra, e às vezes a psicossoma é simples, né, é apenas aquele nervoso, né, aquele emocional desequilibrado, então já o plexo solar ele vai ficar balançado, ele já está vibrando bem baixinho, ele já não consegue expandir da maneira que seria um plexo solar saudável, e aí eu já começo medindo então todos esses chakras, meço os chakras menores também, porque às vezes tem, né, que são os das mãos, os dos pés, os das pernas, uma série de chakras que nós temos espalhados pelo corpo, e a gente consegue medir então, né, com a radiestesia, então identificar qual também está, às vezes tendo uma interrupção energética, tem alguma obstrução, o que está acontecendo, será que é uma larva astral, né, o que está acontecendo, que bem naquele ponto a pessoa não está totalmente, né, com a sua frequência vibracional livre, né, para ter aquela energia bacana e equilibrada. E aí que a gente começa a trabalhar com os outros 6 corpos além do corpo físico, né, que eu trabalho até a mônada, né, e normalmente a gente vai trabalhar até o mental superior, no meu caso, eu trabalho até o mental superior, né, que a gente não vai passar disso, e até o mental inferior de maneira prática, né, porque até o mental inferior de maneira prática? A gente não consegue também, o mental superior está dentro de um espectro de tempo que na verdade não existe mais tempo, não existe mais nada, uma conexão já com o divino, né, e a gente não consegue ter esse contato, e ele também, como eu faço mais limpezas, até o mental inferior é cheio de ataques, então tem aqueles ataques energéticos do mundo espiritual, né, seja dos elementais, né, seja por forma de pensamento, então uma série de ataques até o mental inferior eu consigo trabalhar, e eu vejo às vezes vai ressoar também, como ele também, lógico, ele diz respeito à identidade de cada chakra, porém às vezes ele vai ressoar com um determinado chakra que não tem nada a ver, a gente não está buscando às vezes só a consonância energética daquele corpo
energético com o chakra, e na verdade ele está ressoando em outro, a gente não entende nem o porquê, e vai perguntando, sempre me pega de surpresa, na verdade, sempre estou aprendendo muito a cada medição, que na verdade é uma lição nova que eu estou tomando quando eu faço a detecção radiestésica. E aí eu entro também para trabalhar com os cristais, então os cristais eles auxiliam, sem dúvida nenhuma, né? Eu uso muito quartzo, né? O cristal de quartzo é muito importante para fazer essa reenergização dos chakras em específico. Lógico, eu uso a calcita amarela, né? Calcita verde eu uso bastante também, porque normalmente os chakras ligados à emoção que eu trabalho mais, então eu sempre estou dentro desse espectro, né? E quando são os chakras superiores, eu não trabalho muitos cristais, eu procuro trabalhar direto nos gráficos, né? Eu não vou fazer uma correlação de cristais, porque os gráficos eles já vão agir direto na fonte do problema, seja então para barrar aquela interferência mental, né, seja de um espírito ou de outra pessoa, que estão aqueles ataques mentais que a pessoa acaba sofrendo, a gente consegue por meio dos gráficos fazer isso. Tem gráficos, né, que são 11 círculos e o 9 círculos da radiônica, eles travam esses ataques mentais, então, e principalmente para quem trabalha, né, o 9 e 11 círculos, é para quem trabalha assim, o bombeiro, o policial, quem trabalha como médico legista, então sempre está trabalhando com esse tipo de gráfico, porque aí ele vai sofrer um absurdo a quantidade de agressões energéticas com um médico legista, por exemplo, que ele vai sentir todas as emoções quando ele vai estar trabalhando com aquele corpo, né? Então, se foi vítima, às vezes, de uma violência, de um assassinato, por exemplo, ele vai estar trabalhando, então, com a vítima, né? Com a família da vítima que está expressando, né, aquele sentimento pesado, o algoz também, está trabalhando com a energia do algoz, então tudo ao mesmo tempo, e da própria pessoa que não queria partir, então é tanto ataque que aquela pessoa acaba, né, sentindo, que aí você trabalha o 11 e o 9 círculos para barrar, e não precisa trabalhar os cristais para estar energizando esses chakras, só impedindo que alguma energia de baixa vibração, né, se conecte e manifeste através dele. Uhum. Então repete quais são os nomes dos 7 mesmo, corpos, que você tem trabalhado hoje? Bom, eu trabalho com o corpo físico, né, o duplo etéreo. Aí eu trabalho com a mônada, eu trabalho com o mental inferior, o mental superior e o corpo átmico também, para tentar equilibrar de uma maneira, né, concisa. Lógico, os últimos, a mônada e o átmico, eu quase não mexo, porque também eu estou aqui encarnado, pessoal, vou ser bem sincero, quem sou eu para trabalhar com eles, né? Então sou um mero aprendiz, esse daí quem vai trabalhar é o Sananda, são as legiões aí de espíritos e as fraternidades que trabalham as energias mais altivas. É possível fazer uma correlação entre os chakras e a Cabala? Olha, os chakras da Cabala dá para fazer uma correlação também, e dá para fazer uma ligação, acho que das sefirotes também, com o que a gente trabalha, né? Porque as 10 sefirás, então, da árvore da vida da Cabala, isso eu trabalho também na radiônica, né? Você consegue descobrir pela data do nascimento da pessoa, e a gente faz a numerologia, então a gente vai fazer a redução pitagórica, né, da data de nascimento da pessoa, e vai chegar naquele número, e dentre lá as 10 sefirás, você vai chegar em qual a pessoa está encarnada nesse momento, que é a virtude que ela veio trabalhar nessa encarnação. A gente consegue fazer esse mapa aí cabalístico, né, por meio da redução pitagórica. E, lógico, eu posso citar alguns exemplos, mas tem sefirás bem específicas, né? Se a gente for trabalhar, por exemplo, tem Yesod, que eu gosto de falar que é o 9, né, da árvore da vida da Cabala, a pessoa fez a redução pitagórica, deu 9. 9, a pessoa veio, então, acumular muito conhecimento, ela trabalha com várias vertentes ao mesmo tempo, então ela veio, aquela pessoa, por exemplo, que hoje ela fez um curso, né, superior de matemática, mas ela fala, não vou trabalhar com isso. Aí ela começa no mundo esotérico, ela fala, não, agora eu gostei, eu vou trabalhar com radiestesia, começa a trabalhar com radiestesia. Aí daqui a pouco ela fala, não, vou trabalhar com tarô também, tarô me chamou a atenção. Aí do nada ela começa um curso aí de TI, né? Então esse é o perfil do 9, ela não consegue ficar preso a um conhecimento só, ela veio trabalhar esse acúmulo de conhecimentos e de que maneira ela consegue, de fato, melhorar essa virtude que ela veio trabalhar. Então eu gosto de dar o 9 como exemplo, que é bem interessante. A gente vê o 6, né, que é Tiferet, também está bem no meio da árvore da vida da Cabala, lá, né, o 5, perdão. Não, o 6. Aí ele está lá, né, aquela energia pura, né, bonita, então, recebe um influxo de todas as outras sefirás, e ele tem que aprender o que, na verdade? Veio trabalhar a virtude de se comunicar com os outros.
que às vezes é uma pessoa fechada que veio trabalhar Tiferet. Pessoa que é bem fechada, ela não entendeu ainda e continua fechada, ela tem que se abrir. Mas se a pessoa já veio aberta, falando com todo mundo, sabe o que está fazendo, né? Então ela consegue o quê? Concluir esse atributo, essa virtude que foi lhe conferida, ela pode andar também na árvore da vida da Cabala. Então ela pode andar, então, né, ou para Geburá, né, subindo, né, na árvore da vida da Cabala, ela pode ir para Rockma, ela pode ir para Rod, ela pode ir para qualquer lugar, ela está bem no meio, então ela pode também escolher outro atributo. E como que ela vai escolher, na verdade? Não, é simplesmente que no dia a dia, que ela já está numa nova empreitada da personalidade dela, do que ela está vivendo como história de vida. Então ela consegue interpretar a própria vida dela por meio das suas escolhas. Aí você vai ver na árvore da vida da Cabala exatamente isso. E lógico, né? A pessoa vem em Malkuth, que é a 10, né? Malkuth é uma coisa curiosa. O que ela veio trabalhar? A dualidade total, né? Que seria o quê? O céu e a terra ao mesmo tempo. Essa pessoa, na verdade, ela tem que escolher um meio de viver. É isso. Ela está completamente perdida. São aquelas pessoas que, né, tem até exemplos na família, a pessoa já está com 40, 50 anos, não decidiu até agora o que quer da vida, não escolheu um caminho, gosta de algumas coisas, lógico, né, tem predileções bem exatas na vida, porém, ela não escolheu, o que eu quero da vida, não sabe, ela vai trabalhando naquele emprego, mas só para pagar as contas, tal, mas nunca escolheu aquele sonho dela, nunca teve um sonho, não conseguiu escolher, e às vezes vai morrer assim, por quê? Porque trabalhar com essa virtude que ela veio, de fato, para crescer e tentar projetar, né, para outros caminhos dentro da árvore da vida da Cabala, ela não consegue. Então, Malkuth é muito difícil, não é uma coisa simples, e ela fica meio perdida. E lógico, tem os pilares, né? Então, o pilar do equilíbrio que a gente estava falando, Yesod, né, e Tiferet, está bem no meio, é o pilar do equilíbrio, ficou até fácil quando a gente conversa. Quando vem ou no pilar da misericórdia, que está na direita, né, que tem Tenetzak, né, que trabalha um pouco do amor, né, a pessoa tem que trabalhar o amor ao próximo, ou quando vem Rod, né, que é no pilar da severidade, dentro da árvore da vida da Cabala. Rod é aquela coisa da pessoa, ela é dura, né, ela é dura com os outros, ela quer que tudo seja feito da melhor maneira, mas ela tem o que? A suavidade de entender a falha dos outros. Então ela veio trabalhar exatamente essa virtude. Porque a pessoa, quando ela vai percorrendo na árvore da vida da Cabala, quem está em Rod normalmente veio de Geburá. E o que é Geburá? Geburá é energia forte, energia da severidade total. A energia de Geburá, ela faz uma correlação com Marte, ela faz uma correlação com Ogum direto, então é aquela energia que tem que ser assim e acabou, não tem outra história. Se a linha é reta, ela não faz curva nunca, então Geburá é assim, é aquela pessoa que você não consegue dialogar, porque se ela já tem a opinião dela, aquela opinião é aquela e não mudará nunca. E quando ela parte para a Rod, ela já tem uma amplitude, né, de entendimento mais apurado, mas não quer dizer assim, ela pode até concordar com você, o que na fala, mas não é que no íntimo dela ela estará concordando com você também. Então todas essas virtudes da árvore da vida da Cabala, fazendo a redução pitagórica, você pode descobrir então o numerinho lá que você nasceu, aí você está vendo, então, se você já está cumprindo a sua missão bem, ou você não cumpriu, né, então, dá uma olhadinha lá, tem fácil para você olhar na internet, você já puxa lá a árvore da vida da Cabala, e vê que virtude você veio, então, melhorar nessa vida, e talvez partir para uma segunda virtude, já cumprir aí 2 karmas de uma vez só, já tira de brinde, né, isso aí. Bom, você mostrou aqui o gráfico, né, Tetragramaton, mas também você vai observar aqui, bom, é possível observar uma infinidade de mesas radiônicas. O que você pode falar sobre as mesas radiônicas e essas funcionalidades diversas que existem? Eu tenho notado uma explosão de mesas radiônicas, né, eu acho até engraçado, desde que comecei com a radiestesia, era meia dúzia de mesas radiônicas e aquelas que sempre foram usuais, normalmente de herança francesa, né, da radiestesia francesa, que todo mundo usava, são as mesas radiônicas da prosperidade, né, tinham também algumas mesas radiônicas para medições exatas de saúde, né, medição de alimentos, e são algumas réguas, né, que a gente tem na radiestesia e na radiônica, para fazer as medições, e era isso eram as mesas radiônicas. Hoje nós temos mesas radiônicas que eu concordo que talvez são ideias que não fazem parte da radiônica, porque não tem aplicação prática na radiônica, porque não existem as ondas de forma que formam os gráficos, então não tem como fazer uma ativação radiônica naquela mesa radiônica, é isso que eu acho. São desenhos soltos, né, desenhos espaços assim,
num tablado de plástico ou de PVC, né? São alguns desenhos, eu já testei algumas e de fato não funcionam. E é uma série de informações às vezes conflitantes, né? Que conflitam entre si dentro da mesa radiônica. E eu olho e não tem algo para amplificar. Normalmente uma mesa radiônica, todos os símbolos vão estar dentro de um círculo. Normalmente é assim que se faz uma mesa radiônica. Por quê? Porque o círculo ele vai amplificar, ou dentro de um decágono. Porque o decágono na radiônica é exatamente a representação das 10 refiradas da árvore da vida da Cabala. Então ele representa os 10 atributos e virtudes da vida, por isso que ele amplia a energia de tudo que é colocado dentro dele. Então normalmente vai estar ou dentro de um círculo para conter aquela energia, ou dentro do decágono para amplificar aquela energia. E eu não vejo acontecer isso nas mesas radiônicas. Então normalmente eu vou trabalhar, elas não funcionam. Eu comprei algumas já para ver, né? E realmente não tem uma eficácia, né? Porque você não consegue ancorar, né? Porque você tem que fazer a limpeza energética, mas você tem que limpar o testemunho. Você usa o desimpregnador, né? Então o gráfico desimpregnador, ele tem um decágono no meio, eles são 3 círculos, são 78 setas, né? Aí lógico, né? Tudo tem uma questão da explicação das 78 setas, né? Por causa das cartas do tarô, né? A gente vai entendendo, os arcanos, os 22 maiores que os menores vão dar 78, então cada um também tem um arquétipo, um atributo. Então a desimpregnação vai ser perfeita, porque recobre todos os assuntos. E aí você chega na mesa radiônica, não tem o desimpregnador. Então você já não consegue nem começar pela limpeza daquele gráfico, né, daquele testemunho que você teria que limpar. Aí não tem o decágono também, você não consegue amplificar a energia, simplesmente já tem um assunto direto que você vai trabalhar. Então se eu escrever um testemunho e aquela pessoa está passando por um problema, eu vou amplificar só o problema daquela pessoa, só colocar na mesa radiônica, daquela informação. Porque eu não tirei o problema, é aquela energia pesada que aquele testemunho, aquela pessoa estava, né? Então, eu acho bem complexa essa questão hoje da mesa radiônica, e eu só vejo mais gente produzindo mesas radiônicas, mas eu não vejo um contexto prático de fato de radiestesia radiônica, talvez em outra área, mas hoje eu não consigo identificar o que fariam essas mesas assim. Pirâmides, você se utiliza de pirâmides? Essa já é algo bem antiquíssima, sim, né? E isso eu utilizo o quê? Também de cobre? Como é que é o formato? A pirâmide é legal porque aí dá, lógico, não precisa ser em cobre, né, geralmente, porque a gente sabe, porque a gente tem que ter o tamanho exato, né? Então é sempre a réplica de Kelps, né, que a gente vai ter das pirâmides energéticas dentro da radiônica. A gente vai trabalhar com essa pirâmide, então, que vai ser normalmente um sexto, né, do padrão da pirâmide, que a gente vai trabalhar. Então a gente vai diminuir, como se fosse geometricamente, né, 6 vezes aquela pirâmide. Eu tenho algumas pirâmides vazadas, eu tenho pirâmides também inteiras. O que a pirâmide trabalha? A gente trabalha no norteamento. A gente norteia a pirâmide, né? A gente norteia, a gente vai trabalhar o quê? Os padrões das cores e das notas musicais dentro da pirâmide. E cada cor vai representar um assunto como se fossem os 7 raios. Então lá no norte vai ter o verde, né? Aí a nordeste vai ter o azul, então a gente vai andando com as cores para a direita. Aí vai ter o lilás também depois, cada uma representando também, né, uma categoria angelical no caso, né? E para a esquerda da mesma maneira, a gente vai trabalhar o amarelo, né, o laranja, o amarelo, o vermelho também a gente vai descendo, e para baixo também da pirâmide, seria no sul, o verde elétrico está em cima, o verde está em cima, o verde elétrico está embaixo. A gente trabalha o preto e o branco, cores neutras, então todas as cores estão sendo trabalhadas dentro da pirâmide. E norteando a pirâmide, a gente consegue, por o testemunho dessa pessoa, na radiônica, a gente consegue ativar dentro da energia que aquela pessoa está precisando. E cada cor, ela está também vinculada a um padrão geométrico. Então, qual que vai ser uma forma geométrica, né? Quando a gente trabalha, então, a cor vermelha, o triângulo, então cada cor vai ter, então, a sua figura geométrica específica, para a gente ter o que? Essa energia correlacionada em todos os ambientes vibracionais, para a gente conseguir trabalhar com o que aquela pessoa está precisando. E lógico, eu gosto de trabalhar com a pirâmide, mas eu gosto de trabalhar muito com o cone. Aí eu volto a falar do cone. Por que é o cone? O cone é o movimento da pirâmide girando, ele vai trazer ao mesmo tempo todo esse mix de informação, de energia, e eu consigo aplicar. E o cone, onde a gente está falando da pirâmide, quando a gente usa a coniterapia também, eu comecei a fazer a coniterapia nas pessoas, a pessoa está com uma dor, né, está com uma lesão, às vezes num órgão, ele é uma câmara de ressonância. O que ele vai fazer? Você encostou na pessoa, vai medir antes, lógico, no decágono, você tem que fazer a medição prévia sempre, para saber se você pode utilizar o cone naquela pessoa. Se der que sim, quanto tempo também você vai perguntar que aquele cone pode ficar lá. Ele tira dores, né,
dores articulares. É uma coisa impressionante o que o cone consegue fazer. O que ele faz de fato? Então põe naquela pessoa lá. No que você vai colocar, a pessoa está vibrando um padrão de dor. Então às vezes é 20, 30 Hz, é uma frequência baixa, que é uma frequência de dor. Então você vai pôr, ele começa a vibrar da mesma frequência que está a dor. Então se está 20 Hz, ele vai vibrando em 20 Hz. E a pessoa começa a sentir dor no momento que põe o cone. Passado 3, 4 minutos, o que acontece? Ele faz uma câmara de ressonância de fato. Ele vai duplicar e depois triplicar essa vibração energética. Então, se estava 20, ele vai partir para 60, para 70, para gerar o quê? O padrão de equilíbrio, e vai tirar a dor daquele local. Então, o cone ele é muito importante, porque ele usa o quê? Todos os atributos da pirâmide, ao mesmo tempo, mas sendo trabalhado, nesse caso, para dor como câmara de ressonância, e é uma forma fantástica de utilizar o cone. Muito bem. Iago Mihael, você tem aí uma pirâmide, você falou que ia construir uma pirâmide de cobre com aquelas medidas de Quiopos lá na sua cama para dormir com Laura, é isso mesmo? Essa é novidade. Então passa os recadinhos pra gente, que é a novidade aqui do programa. Sim, vamos lá. Cara, eu não tô aparecendo, né? Eu já tava falando aqui, eu não tô aparecendo aqui, ó. Aqui estou eu. Então, voltando, porque a gente já tinha falado lá no começo, mas alertando vocês. Primeira coisa, se vocês chegaram até aqui, gente, deixa o like, deixa o comentário de vocês. Isso ajuda bastante na divulgação, tanto do canal, tanto dessa entrevista com o Thiago. E, gente, o Thiago tá aqui, ó, 1h e 36 minutos, dando muito conteúdo. A gente já falou de muito tema. Então, imagino que vocês estejam gostando por estarem até aqui. Deixa o like, compartilha com um amigo que também gosta de toda essa temática que a gente tá compartilhando por aqui. E lembre-se do Clube Consciência. Se você quer ficar por dentro, está gostando das entrevistas, está gostando aqui do que o Consciência Próspera tem, né, como ideal, né, de trazer para vocês conteúdos bacanas dentro da questão da espiritualidade, acessa lá que aí vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo, tá bom? É um grupo silencioso, sem bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei que pode ter bastante notificação, mas são notificações legais, tá bom? E aí vocês vão filtrando o que vocês querem, o que vocês não querem. E terapias bioxamânicas. Só dando aquele último aviso novamente, que se você se interessou, você quer saber mais sobre o que tem dentro do curso, quer saber o que tem nos módulos, entre em contato com esse número aqui, que aí lá a gente conversa certinho, passa o que tem na grade, passa como que funciona, enfim. É só vocês acessarem aqui, que aí a gente conversa por lá, tá bom? Esses os recadinhos. E é isso aí. Bom. Maravilha. E para você conhecer o trabalho do Thiago Baruch, ele tem Instagram, tá passando aqui, ó, Thiago.Baruch, aí você vai conhecer também os atendimentos, ele realiza atendimentos. Ele faz também limpezas energéticas, né, também contratado para estar servindo ataques. Normalmente é isso, né, que as pessoas procuram, sim. Na maioria das vezes. Então, entre em contato lá. Eu gostei da Casa Nova, Samuel. Oi? Da ideia de Casa Nova, eu gostei. Tá vendo? Thiago, Casa Nova. Qual a recomendação principal para a pessoa que vai mudar para Casa Nova agora? É casa de aluguel. E vai mudar para Casa Nova agora, nos próximos dias. O que seria imprescindível, essencial para essa pessoa que vai entrar na Casa Nova? Que seja prático assim. Olha, ser bem sincero, hoje tem alguns apartamentos pequenininhos, né? Aí você fala, tá aquela cama lá, você não tem como mudar a cama de local. Se tem um ponto telúrico embaixo, não tem muito o que fazer. Então, ou você fecha o seu ponto telúrico, né, com o tetragrama, ou chama alguém que saiba fazer esse trabalho para você. Se quiser me chamar, pode também. Aí você vai ficar o quê? Blindado dentro de casa, ambiente tranquilo, harmônico, fecha em todos os pontos telúricos e também os entrecruzamentos energéticos, o que é da eletromagnética, como a gente falou já, do sinal elétrico, das antenas, tudo mais, também com os escapes cabalísticos. Aí você vai ter uma noite de sono tranquila sempre e vai ficar despreocupado. Já estou até vendo um grande tetragramatão debaixo da cama das pessoas agora. Agradecer aqui a vocês que nos acompanharam na entrevista de hoje, como se proteger de ataques espirituais com o Thiago Baruch. Já sabe, os contatos estão aí na descrição também, o Iago Mihael também que está por aqui, e o próprio Thiago que veio aqui prestigiar, na verdade, trazer um pouquinho desses conhecimentos aqui no Consciência Próspera. Como a gente sempre faz, pedimos aqui para o convidado para deixar uma mensagem de encerramento antes de subir aqui a nossa vinheta. Então, vamos lá, Thiago Baruch. Quero agradecer muito aqui o convite da Consciência Cósmica aqui, fui muito bem recebido, né, pelo Iago, pelo Samuel, foram incríveis, de fato. Quero deixar um recadinho só para semana que vem, pessoal, tem um lançamento do meu livro, tá?
Aí semana que vem fiquem de olho aí no meu Instagram, depois eu vou enviar uma cópia aqui para o Samuel também, para o Iago lerem também, né, a respeito da radiestesia radiônica também, todos os protocolos radiestésicos. Eu deixo aqui o meu muito obrigado e um beijo no coração de todos.